Bem-vindos ao quinto episódio do Missão Secundária, o seu podcast de jogos da Black Company. É isso mesmo, estamos no quinto episódio, finalmente chegamos no episódio número 5 e hoje nós vamos falar do GOT, do futuro GOT, Clair Obscur Expedition 33, né? Que é o jogo aí que está sendo mais falado deste mês de lançou no final de abril, né, começo de maio, e está sendo condecorado pela audiência como um jogo gigantesco, e nós vamos hoje fazer uma análise do jogo, somente eu e o Marcelo, porque só nós dois terminamos o jogo até agora, então vamos conversar aí nós dois, e espero que você goste desse episódio. Então, antes de mais nada, esse episódio de análise completa do Clair Obscur Expedition 33, ele terá alguns spoilers sobre o jogo, principalmente sobre o final e alguns plots, então se você não jogou o jogo inteiro, eu recomendo que você jogue, né? Ou assista por sua conta e risco. Perfeitamente. Então, antes de mais nada, eu quero que você se apresente, Marcelo, para nossa audiência mais uma vez e fale alguma coisinha sobre o Clair Obscur. Salut les gars, tout va bien? Comment allez-vous, les gars? Caraca, eu desenterrei meu francês aqui para tentar fazer a minha Muito aberturinha bom. padrão, né, em francês, só que eu me enrolei aqui na hora de falar, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é isso, vamos falar do futuro GOT, né? E que se não levar, é roubado, né? Na verdade, se perder pra Split Fiction, eu fico de boa. Perfeito. Mas se perder pra outro jogo, eu vou ficar chateado. É o Expedition Territoire, né? Expedition. Trottoir, acho que é isso. Territoire, exatamente. Muito bom, cara. Nossa, França. Então, a gente dando contexto rápido aqui um pouco sobre o Clair Obscur Expedition 33. Ele é um jogo de batalha por turno, né? Ele é um jogo de batalha por turno, aonde que você ali controla, né, quando tem todos os personagens disponíveis, 5 personagens, né, que é possível utilizá-los, no máximo usando 3 por vez. E a premissa do jogo, basicamente, ele é que existe esse mundo onde que as pessoas morrem com determinada idade porque existe uma artífice, e essa artífice, ela é uma mulher que todo ano ela acorda e pinta em um monolito um número, e todo mundo que tem essa idade, ela mais igual ou maior que essa idade, ela morre naquele ano. Então ela começou no 100 e tá descendo. No começo do jogo ela tá no 34 e o jogo começa no dia que ela vai pintar o número 33. E tanto por isso que é a expedição de 33, porque a expedição são as expedições que são enviadas a fim de parar a artífice, né? Acabar, né? Parar essa morte. Essa morte dessas pessoas é conhecida como gommage, né? Que é provavelmente Isso. a palavra em francês significa alguma coisa que eu não faço Isso. ideia. Eu pesquisei gommage. Gommage, ele tem uma expressão francesa que fala sobre desaparecimento, não é morte, mas é desaparecimento da alma, do corpo, né? Então tem uma expressão para isso, né? Então, acho que o que mais se aproxima aqui da nossa língua, né? Porque ela não tem uma tradução literal, né? Sim. 1 para 1, seria isso, sobre desaparecimento, né? Então, é isso que eu pesquisei sobre gommage. Muito bom. É tipo saudade, né? Que não tem tradução pra outra língua, né? Isso, exato, exato. É porque no inglês a gente fala miss you, mas miss you pode ter muitas interpretações na língua inglesa, né? E saudade é uma coisa muito única nossa aqui, tanto né? quando alguém A tá palavra. desaparecido, é míssil também, né? Tipo assim, miss, É, tá ligado? Missing, tá ligado? Tipo, é isso não é aí, é isso aí. desaparecido. Enfim. Então, falando sobre expectativas iniciais minhas, e depois eu vou passar pro Marcelo falar dele. Cara, eu lembro de ter visto esse jogo. Foi no Xbox Showcase do ano passado, eu acho, se eu não me engano. Isso, Que ela e apareceu. depois na Summer Game Fest, né, como você Aham. falou, e no final do ano também, né, na premiação lá do GOT, né, do Game Awards também teve. Apareceu também. E, cara, Uhum. esse jogo sempre me chamou muita atenção pela estética dele, né? Eu acho que isso Uhum. é a primeira coisa ali quando todo mundo vê um trailer, a primeira coisa que chama atenção no jogo é a estética, porque a Uhum. maioria dos trailers são cinemáticas, e cinemáticas quer te mostrar uma história, uma premissa, vender uma ideia, não necessariamente mostrar a jogabilidade. E eu lembro muito, tipo assim, que nós, né, eu joguei o jogo só no lançamento, e mesmo assim, a galera do jornalismo, assim, tem uma galera que consegue receber muito antes do jogo, principalmente teve uma galera
que recebeu o jogo com bastante antecedência, eu acho que foi até a França jogar, eu acho que a galera do PC Gamer faz bastante isso, eles vão até os locais jogarem. Então acho que eles foram até a França, jogaram e, tipo assim, estavam falando muito bem do jogo. Então, tipo assim, era um jogo que os últimos, ali em fevereiro, já tava sendo muito falado, março, todo mundo falando, tipo assim, ó, tem uma galera que já testou e o jogo tá muito bom, tá muito bom. Uma expectativa era muito alta, a minha, pessoalmente, né? E, tipo assim, mas no geral, eu acho que a galera que não acompanha tanto notícias sobre os jogos tava ali meio que andando debaixo do radar, né? Tipo assim, um comentava com o outro e tal, mas não era aquele negócio que, tipo assim, porra, vai sair um jogaço, assim, no final de abril, sabe? Então ela foi andando por debaixo do radar ali. E aquilo, né, cara? Entregou, a expectativa inicial era alta e eu fui mais atendido do que era a minha expectativa, né? O que foi entregue superou a minha expectativa. Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso. Nossa, o jogo ele me deixou muito feliz também, porque eu acho que eu não tinha exatamente uma expectativa muito alta com esse jogo, porque eu tinha visto pouco material, né? Eu vi basicamente o material da Summer Game Fest do ano passado, né? Inclusive, audiência, fique de olho que vai ter novidade pra Summer Game Fest desse ano aqui na Black, no Missão Secundária, fica de olho aí, que já É isso tá aí. chegando, inclusive, né? Sim, tá perto já. Tá pertinho, daqui a uma semana, basicamente, né? Então, É dia 6 dia de junho. 6 agora, então fica ligado aí. E o do Game Awards, né? Eu tinha visto esses poucos trailers, assim, né? E tudo mais. Me despertou curiosidade pela estética misturada com um gênero que eu já amo, que é RPG de turno, né? Uhum. Então, eu já fiquei ligado, assim. Eu fiquei, opa, eu vou prestar atenção nesse jogo aí, né? E aí, quando saiu o jogo, foi no final de abril, né? Mais ou menos que ele saiu. E começo de maio, maio, né? É, E acho que tá dia 28, se eu não me engano. dia 28, coisa assim, né? Foi perto do meu aniversário, inclusive, né? Então eu me lembro muito por isso. Que aí eu vi o review do Nautilus, né? Todo mundo conhece, né? A gente que gosta de consumir games e trabalha com games, né? E tudo mais, sabe que é o Nautilus, é um dos maiores canais, assim, de videogame que trata de videogame. E eles tratam com uma sobriedade, uma seriedade incrível, né? Principalmente os jogos indies. Né? Então eu confio muito na análise e na resposta deles em relação aos jogos, né? E aí eu vi o review do Nautilus e aí eu me aprofundei melhor no que era a proposta do jogo, né, e tudo mais. E aí eu fui pesquisar mais, eu falei, cara, que jogo incrível, cara, que jogo incrível. E fora que ele lançou no Game Pass também, né? Então a galera que assina o Game Pass, cara, tava com um jogaço ali, que uma pepita de ouro que você nem sabia que tinha ali, né? E, cara, que jogo fantástico. Eu acabei comprando o jogo, né? Apesar de eu ser assinante do Game Pass, eu comprei o jogo pro PlayStation, né? PlayStation 5. Queria jogar ele na minha televisão, confortável, na sala e tudo mais. Cara, não me arrependi. E é um jogo que, mesmo pra você comprar, ele não é um jogo caro. Assim, né? R$ 250, mas se você botar hoje em proporção que os jogos estão saindo a 400, R$ 500, né? Então, 250 realmente não é um jogo assim absurdamente caro, é totalmente pagável, né? Não É, é em dólar ele saiu por 40, né? Que foi bem abaixo US$ 40, né? Foi bem abaixo. Foi bem abaixo do padrão do mercado de 70, né? E eu vou te falar, foi a melhor coisa que para esse jogo, né? Ele lançar por um preço não full price. Obviamente, assim, eu não sei em questão de como que vai ser essa questão da proporcionalidade do preço que eles estão cobrando pelo jogo para quanto o jogo custou, né, de fato, para se fazer, porque ele teve um período aí de 8 anos de desenvolvimento, né, que são ex-funcionários. A gente vai entrar melhor nesses pormenores e tal, mas só adiantando, foram ex-funcionários da Ubisoft que saíram, né, fundaram esse estúdio, que é me lembra o nome do estúdio aqui. Sandfall Interactive. Sandfall Interactive, né? É um estúdio francês, né? Puramente francês, e aí eles criaram essa maravilha aí, e, cara, pô, você abrir os trabalhos do estúdio com um jogão desse, cara, cara, que Dá maravilha. muita moral, né? Dá muita moral. Nossa, cara. E aí eu fico me perguntando, cara, eu juro pra você, eu fiquei me perguntando, porra, imagina se esse jogo sai com o selinho da Ubisoft, né? Aí o pessoal ia cair falando, nossa, mas agora a Ubisoft voltou. Se saísse do jeito que saiu, né? Mas só com o selinho da Ubisoft. Ah, a Ubisoft voltou. Nossa, aí sim, cara, quem diria, né, que você deixar a galera trabalhar não é a melhor ideia, né?
Muito bom. Dando um contexto, parte do contexto inicial aqui que a gente tá dando, vou falar um pouco sobre aqui o tempo de jogo e a dificuldade enfrentada pra mim durante o jogo. Igual o Marcelo falou, eu acho legal compartilhar isso. Eu joguei o jogo também pelo Game Pass, sou assinante também. E eu zerei, eu acho que mais ou menos umas 40 horas. Eu fiz as missões secundárias que tinham, né? Que basicamente jogo com tempo secundária, né? A missão secundária que aparece ali depois é quando tu pega É. a intimidade máxima com todos os personagens, né? Assim, Isso, isso, e isso, aí tem isso. umas missãozinhas secundárias ali no final pra eles. Explorei um pouco do mundo, É, fiquei, acho que um tem pouco alguns bosses forte demais secretos pro final. também, né? Tem alguns Então, eu bosses matei secretos. alguns e tal. Aquela torre lá que você pode escalar, eu acho que eu escalei ela um pouco assim, mas não escalei até o final. Uhum, Então eu não fui muito completionista, não. Eu acho que tem muito troféuzinho também, aqueles pontos da Xbox que uhum. você tem, né, pra você acumular e tal. Se alguém se interessa por isso, eu não tenho muito interesse, mas eu tirei mais ou É. menos 60% deles, então, pra ter noção As do que eu fiz platinas no jogo, também, né? né? É. É, foi mais ou menos 60% de todo o conteúdo. O conteúdo extra tinha bem mais coisas pra fazer, pra explorar, enfim, pra Uhum. pra colecionar, e eu não tava muito afim de fazer. Mas no final foram umas 40 horas jogadas. E dificuldade enfrentada, eu acho que não, cara. Eu acho que não enfrentei muita dificuldade, não. Assim, técnica eu falo, né? Eu acho que ele é um jogo muito acessível tecnicamente. Eu acho que Uhum. ele pede muito pouco de processamento do computador e tal. Uhum. Ele provavelmente é um jogo, por exemplo, que roda no PS4 com tranquilidade, sabe? Ah, rodaria, com certeza. Com Xbox certeza. Series S também ele roda assim com facilidade. Então eu acho que essa é uma vantagem muito grande dele, que apesar de ser um jogo muito bonito, ele é muito bem otimizado. Eu Sim, é verdade. acho isso muito Verdade. bom pra ele, sim. Ele ganha muito ponto com isso. Eu acho que Uhum. principalmente os jogadores que têm um console na geração anterior, ou um PC um pouco mais fraco. Uhum. Uhum. E, e no geral, eu acho que problema técnico, eu acho que o jogo não teve, não, hein? Eu acho que, assim, Cara, é um ou muito outro pouco. bugzinho você pode ter É, enfrentado, achado um negocinho assim. Acho que sim. teve uma vez lá que eu, tipo, caí do mapa, assim, mas, assim, a coisa completamente Ah, mas aí irrisória, também assim. Uma coisa é irrisória, aquela assim. coisa, né? Não existe mais jogo que não saia sem pelo menos um defeitinho que você vai corrigir, vai identificar depois e tal. É, Obviamente, assim, a gente tá falando de proporcionalidades em relação a bugs que são, tipo, a galera deixa, né? E Ubisoft, né? E, né, é, infelizmente, é, mas, cara. eu lembrei de um, cara, que era uma arma que, tipo, a descrição dela, a habilidade do nível 20 da descrição da arma, tava um texto meio bugado, assim, que, tipo, API Ah, Text, não sei o sim. que e tal. Sim, Mas, sim. assim, nada de Ah, baixo, nada não vai demais também, afeta nada, não. nada demais. Não é que a gente tá querendo passar pano, né? Essas coisas são erros, né? Infelizmente, mas não é nada também que vai estragar a sua experiência, assim. Não, não, não. Até porque pra você upar a sua arma até o 20, maluco, Dá um trabalhinho. dá um trabalhinho. Se você quer citar mais alguma coisa dessa primeira parte, Marcelo, a gente pode ir pra Cara, segunda. assim, eu digo que eu me surpreendi muito com a proposta do jogo no começo, né? E a forma como o jogo ele ensina as mecânicas, a gente vai se aprofundar um pouco melhor nas mecânicas e tal, mas eu concordo quando você diz que ele é um jogo muito acessível, né? Tanto no ponto de vista técnico para você jogar no PC ou num console menos poderoso. Por exemplo, o meu amigo ele tá jogando pelo Xbox Series S, né? E tá rodando bem no Series S, né? No meu PS5, por exemplo, eu quase não tive nenhum problema com drop de frame rate, nem nada e tal. E o meu PS5 é o normal, né? A versão padrão, né? A primeira versão, né? Do Xbox, do PS5, né? Então não tive problema e tal. Então eu acho que ele realmente ele foi muito bem trabalhado, né? Nesse ponto técnico, né? E ele é acessível também na parte de vista, no ponto de vista de jogabilidade, né? Porque ele toma seu tempo pra te ensinar e pra fazer você aprender as mecânicas, né, do jogo, principalmente as mecânicas de QTE, né, e tudo mais, que a gente vai comentar melhor daqui a pouco. Mas ele toma um tempo certo, né, para te ensinar e pra te dar e para te largar a mão, né? Começa muito pegando na sua mão, né, olha, esse é um momento e tudo mais, presta atenção no padrão e tudo mais, e aí depois ele vai largando a sua mão é, é, progressivamente, né? Vai te deixando mais à vontade, principalmente nos inimigos mais pra frente, assim, né? Que são mais difíceis, enfim, né? Nos bosses, outros bosses também. Cara, é bem legal. Eu acho bem legal, cara. Uma proposta assim que para um RPG de turno, cara, tem muita ação no RPG de turno, cara. E eu acho isso muito foda. E o jogo, ele tem.
diversos aspectos eu acho que isso pode surpreender a gente positivamente, sabe? Uhum. Uhum. Eu acho que um dos pontos que me surpreendeu muito positivamente, assim, que eu gostei bem, assim, foi o jeito que ele trabalha toda a relação de aspecto de narrativa do mundo, assim, sabe? Uhum. Porque eu acho que tem muito jogo quando ele oferece a premissa que ele quer te mostrar, ele tem um problema de lidar com as consequências dessa premissa. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, quando ele bota toda essa premissa da gormagem, né, das pessoas morrerem com determinada idade, por exemplo, ele tem um cuidado de lidar, por exemplo, com as pessoas que pensam muito antes de ter filho. Pensam Uhum. bastante em relação a isso, porque elas pensam quanto tempo que eu vou ter com meu filho. Ela faz Sim. literalmente uma conta, né? Tipo assim, porque é, o tempo que você tem de vida é metade do tempo que tá ali, né? Porque, tipo, você vai. Todo ano você envelhece um ano e reduz um ano de lá. Então, Sim. sei lá, se você tá no 33, se você tem 23 anos, você tem 5 anos de vida, né? Pois Porque é. você vai envelhecer um ano e aquilo vai descer um ano. É. Então, esse tipo de conta, assim, ele é posto na ponta do lápis, né? Pra galera Uhum. decidir se vai ter um filho ou não. Eu acho lidar com esse tipo de consequência para o mundo que foi criado, para a premissa que foi dada, é Sim. muito interessante porque é cuidado, né? Outro cuidado, Sim. por exemplo, com o orfanato, né? As crianças Uhum. sem pai. Então, o jogo mostra isso, demonstra isso, tanto no começo quanto no final do jogo, assim. A idade que as crianças começam a fazer os seus estudos para poder ingressar depois na expedição, né, e tudo É, que mais. ela começa bem mais cedo, porque, É. Progressivamente, as pessoas estão ficando mais jovens, né? sim, E aí vai chegar um determinado momento que, biologicamente, vai ser meio difícil você procriar, né? E aí, conforme vai vai descendo ali. extinguir, né? Vai extinguir aquela Exatamente. população. Cara, você parar pra pensar isso é muita doideira, cara. É muita doideira, assim. E eu acho que esses detalhes da narrativa, assim, são muito bem pensados e trabalhados pela Sandfall Interactive. E por isso eu acho Uhum. que isso surpreendeu muito positivamente. Porque Sim. não é só colocar uma premissa de mundo, mas pensar quais as consequências que a premissa vai trazer para o meu mundo e trabalhar Uhum. com essas consequências. Eu acho isso importante para dar senso de realidade, para dar senso de profundidade ao personagem. Porque, Uhum. né, Uhum. quando acontece alguma coisa no nosso mundo, na Terra, no planeta Terra, a gente lida com as consequências dele, a gente tem que lidar com elas, e essas consequências vão mudar a gente muda elas também. Então, Pois uma é. via de mão dupla eu acho importante todo esse processo. Pois é, e aí você para pra pensar que nesse mundo, as pessoas com 30, pelo menos na época que se passa o jogo, as pessoas com 33 anos de idade são as pessoas mais velhas daquela comunidade ali, né? São os anciões ali, né? Então são essas pessoas que vão se sacrificar, né, para poder ir na expedição, para poder fazer essa pesquisa sobre Artífice, a ilha da Artífice lá, né? E continuar e continuar a pesquisa das expedições anteriores, né? Porque é muito legal ver também essa consequência de como as pessoas hoje, nesse momento do jogo da Expedição 33, têm o conhecimento do mundo além de Lumière, né? Porque a gente fala sobre a fratura, né? Que é o momento que aparece Artífice, né? A gente fala sobre as pessoas que começaram as expedições. A gente tem arquivos das expedições anteriores, sei lá, acho que a partir da 89, alguma coisa assim, 90 e alguma coisa e tal. E aí você vai vendo que todo aquele conhecimento e toda a forma de você explorar a ilha teve consequência direta de outras expedições. As expedições colocaram lá peças para você fazer alpinismo, né? Teve arquivos contando sobre o mundo, né? O que são os pictos e o que é o croma e tudo mais. Então, as pesquisas que precederam, né? Tá tudo intrinsecamente ligado, não é só, tipo, ter uma coisa jogada, nem nada. É uma coisa muito bem pensada, são coisas de anos que estão sendo acumuladas até aquele momento para você ter o conhecimento suficiente para que você tenha cada vez mais chance de você derrotar Artífice e parar a contagem, né? Então é muito legal ver essas consequências também, né? Outro ponto também eu acho que muito positivo, assim, que me chamou a atenção foi essa preocupação da Central Interactive, né, que eu acho que todo jogo tem que ter, que é trazer algo novo para um gênero já consolidado, né? É igual a gente discutiu no último episódio sobre, a gente entrou em algum momento sobre o gênero de batalha por turno,
E, cara, é um dos gêneros mais antigos de jogos que existe, né? Tipo assim, a gente tem jogo muito, muito antigo com batalha por turno. Então, se você entrega uma batalha por turno que seja um Pokémon da vida, tipo, assim, beleza, pode ter alguém que você vai se interessar, mas provavelmente a maioria das pessoas vão falar assim, pô, cara, mas é só isso, sabe? Então, trazer algo novo eu acho de extrema importância. Uhum, E, uhum, e para isso, e essa proposta deles, né, que foi. A gente vai entrar mais a fundo quando a gente vai falar de mecânicas, uhum, mas essa parte de juntar toda a mecânica meio Souls-like, assim, com a batalha por turno atual e uhum, exigir mais do jogador essa questão dele mecânica, né? Não só uhum, estratégica, é um passo além, assim, que eu acho que desafia o jogador que é acostumado com esse gênero e uhum. talvez pro cara que não gosta do gênero de estratégia pura, você dá um extra pra esse cara se interessar pelo que você está apresentando. Sim, Então, é assim, eu verdade. acho que foi uma jogada interessante. E aquele negócio que a gente fala, né? Eu acho que para um jogo se destacar, é, ele não precisa de muito, né? Assim, Não, existe não, muitas não. misturas de gêneros ainda que não foram Uhum, feitas, que não foram testadas, que ninguém pensou em misturar duas coisas diferentes e ver o que uhum. que sai no final. Um exemplo, o jogo indie há pouco tempo que falo, sei lá, uns 2, 3 anos fez isso, foi Cult of the Lamb, por exemplo. Cara, você vai Uhum. criar uma cidade e Verdade, jogar um roguelike ao mesmo tempo. é Ninguém tinha verdade. pensado em É fazer verdade. isso. E deu certo, deu muito certo. Deu, e é fantástico, porque não adianta só misturar, você tem que Uhum, fazer bem feito, né? E é sim. como, por exemplo, a Devolver fez o Cult of the Lamb, né? É o que a Sandfall fez agora com o Expedition 33, né? Eles conseguiram pegar esses gêneros cara, não tem como, por mais que a gente goste, a gente pessoalmente goste muito de um RPG de turno, a gente, pô, conversa bastante sobre isso e tal, mas é uma coisa nichada, um gênero nichado, né? Não é um gênero que todo mundo vai curtir e tudo mais. Então acho que tem que ter subterfúgios para você tornar ele acessível para as pessoas também, né? Então eu acho que não é só questão de você incluir QTEs, né? Ou você ter uma atenção especial na movimentação dos inimigos e tudo mais, mas é fazer com que isso seja natural o suficiente para que aquilo seja bom, né? E não só isso, eles juntaram as mecânicas de você montar builds ali, né? Você pode com os personagens, você pode melhorar armas, você pode ter os seus especiais ali que são os pictos, né? Que você vai melhorando, e aí você vai distribuindo esses pontos de pictos entre os personagens para cada um aprender mais habilidades, né? E tudo mais. Habilidades que são intrínsecas entre os personagens obviamente, tem as habilidades particulares de cada um, né? E aí tem árvores de habilidade, que você vai gastando pontos de habilidade lá para poder liberar, né, e tudo mais. E nisso você pode montar a sua estratégia, cara, que o jogo, como eu falei, e como você disse também, né, Lunin, o jogo, ele é muito bom e muito acessível porque ele ensina muito bem o que é cada parâmetro, né, de espectro dentro do personagem, os pictos, a árvore de habilidade, as armas, ele explica muito bem. E aí, na hora de você montar a sua build, você não tem. Apesar de ter uma cacetada de opção, você não fica naquela, cara, o que é o melhor e o que é aquilo, não é o melhor e tal. O melhor vai ser a forma como você joga, a forma como você pensa em batalha, seja ela estratégica ou não, entendeu? Você pode montar personagens tanque ali e sair descendo a lenha em todo mundo e tal, golpes full agro e tal, ou você pode ter uma estratégia de sinergia entre os golpes ali, entre as magias e tal, e os pictos, enfim, tá, cara, ele é infinito praticamente a combinação de builds ali que você pode montar pra cada personagem, cara. E um destaque que eu acho interessante fazer ali, cara, é essa parte inicial ali do prólogo do jogo, né? Que é até você sair da expedição. Eu acho que esse começo, cara, ele é um dos melhores prólogos do jogo que eu joguei. Porque, tipo assim, ele consegue apresentar em muito pouco tempo. Assim, eu acho que o prólogo demorou umas 2 horas, porque eu andei pra Lumiar Mais ou menos aí, pra uma hora e qualquer meia, 2 horas. É. cantinho do mapa ali, pra caçando coisa pra pegar. Eu Uhum, acho que eu demorei um pouquinho mais. uhum, Mas, tipo assim, em 2 horas, considerando que eu zerei em 40, né? Ou seja, uma postagem pequena do jogo, tu consegue entender a premissa do jogo principal, sua missão principal, e ele te dá um baque emocional muito forte ali quando a uhum. Sophie ela é esmaecida, né? Isso. Então, assim, cara, Nossa, essa
palavra é bonita, né? É bonita, né? Então, quando a Sofia é esmaecida ali. Sophie, né? Que fica em É, francês lá falando Sophie. Sophie. Então, cara, eu acho que todo esse processo desse começo do jogo ele é muito impactante. Ele te captura Uhum. logo no começo ali, né? Sim. Então, tipo assim, é o que a gente brinca, né? Se aquilo ali fosse uma demo, a demo fosse o prólogo, tu compraria o jogo, Não, sabe? com Tu compraria o certeza. jogo. Com certeza. Com Se tu, certeza. tu joga a demo e tu fala assim, tá, beleza, eu vou comprar o jogo. Tipo, no prólogo inteiro, se tu for lutar, tu vai lutar só com aquele mímico que fica num cantinho lá. É, o Você Mimic enfrentou ele? E a Maeli, eu enfrentei o Mímico, Ah, porque é. eu, Sim, sim, óbvio, eu também. né? Eu fui andando, né? Tudo mais. Mas e a Maeli no A começo, Maeli que também, é é. quando ele apresenta a mecânica de batalha, né? E tudo mais, de fato. É, Então, então, você vai ter duas batalhas e é fantástico aquele começo do jogo sem você fantástico. basicamente nem jogar, né? Não, e não só a batalha, né, e tudo mais, conforme você vai andando, porque o ambiente é bonito, mas até os papos com os NPCs ali, principalmente naquela festa a partida da expedição, né, e tudo mais. A festa, né? Com aquele get-get ali, que a galera. Festivalzinho ali. É o festivalzinho, né? E aí. Pô, quando você bate papo, você fica. O jogo ele te instiga a bater esse papo com a galera. Uhum. E é interessante, as linhas de diálogo são interessantes. Não é um papo genericão, sabe? É algo que acrescenta na. Sem precisar se aprofundar muito em lore e tudo mais, mas ele acrescenta muito no conhecimento e de como aquele mundo é interessante de você pesquisar e principalmente você olhar em volta, né? Lumière, não só Lumière, mas a Ilha do Artífice também e tal. Cara, é muito maneiro, sério. A forma como eles escreveram, que eles construíram, bem como você falou, Lini, as consequências de tudo, a história de Lumière com o Artífice e tudo mais, tudo tem uma consequência e tá tudo muito ligado, cara. Eu acho isso tão, tão incrível, tão fantástico. Aí ia chegar até o final. Aí no final, meu amigo. Entrando agora na parte onde que terá spoilers falando sobre a narrativa dos personagens, falando um pouco sobre a história da Artífice e a própria a Expedição 33, cara, eu acho que em questão de narrativa, assim, o jeito que a expedição é apresentada, ela é fantástica, assim, e também como artífice, porque eu acho que a ópera se divide naquele clássico de 3 atos, mas apesar que ela não utiliza ele, né, ela acaba fazendo 2 atos. Ela faz É. o primeiro ato com Gustav e o segundo com o verso, Uhum. e o terceiro ato é basicamente o prólogo, né, tipo, o que O vai depois epílogo, do né? fim ali, o epílogo, né, o que vai depois do fim ali, Uhum, uhum. aquele finalzinho ali, só estica a corda ali pro final pra dar uma explicação final. Sim. É, Até mas todas porque a essas. forma como termina, né, cara? E assim, não vamos falar agora, não vamos entregar a paçoca agora, mas a Uhum. forma como termina, se você não tem um epílogo, não tem aquele epílogo explicando, né, e detalhando e contando as histórias e tudo mais, talvez o jogo, se ele tivesse terminado naquele momento ali, né, aquele derradeiro no ato 2, no final do ato 2, cara, aí eu acho que eu falava, não, peraí, tem alguma coisa errada. Não é assim, Sim, peraí. sim, sim. Entendeu? Mas é legal que tem o epílogo depois e tal, pô, muito maneiro. E eu acho que um ponto importante da narrativa, que uma boa narrativa sempre leva, assim, é essa ideia de tempos em tempos você apresentar pontos interessantes para você continuar engajado na história. Então, aquele começo ele já deixa engajado, ah, e logo depois ali do epílogo, não, do prólogo, né? Começa o ato 1 ali com o Gustav, e já é um impacto muito grande, né? Cara, Aquela quando eles chegam na ilha, né? na ilha, né? É, Que encontra o Renoir ali, tem aquele aham, massacre. beleza. O que vira muito de TikTok ali é aquela conversa do Gustav com a Lune, né? Aham, Que aham. fica aquele negócio, tipo assim, não é se algum cair, nós continuaremos, né? É quando um cair, tipo, vai Quando cair, as cair. pessoas vão morrer. Exato. Ela fala não existe se, é quando, né? Exato, tanto que eles falam isso direto, né? É um mote deles, né? E toda vez Uhum. que você termina uma batalha, né? Quando você aperta pra continuar, Nós persistiremos, né? nós persistiremos, É, persistiremos. Caraca, que palavrinha da semana. Assistiremos, cara, é muito maneiro toda é um nível de detalhe, assim, de ouro, riqueza, cara, que isso é fantástico, cara. ou aquele outro boto, né? Que é, tipo,
Tipo, aquela palavra, aquela frase, né, Aham. emocional, de impacto emocional, que é repetida frequentemente. Outra que é muito comum é por aqueles que virão, né? Por aqueles que virão, Por exato. aqueles que virão também, que é muito Exato. legal. E isso vai criando uma sensação, eu acho que até de narrativa épica, né? Porque, tipo assim, Uhum. é, a todo momento a Artífice é apresentada quase como se fosse um objetivo quase impossível de conquistar, né? Sim. Então, assim, você conquistar aquilo era, tipo, um negócio sobrenatural. A gente tinha toda essa noção desde o começo de ser alguma coisa diferente, porque falava que o Gustav descobriu a tecnologia do Lumina, que antes não existia. Sim. Então, assim, as paradas vão ficando melhores, assim, mas, enfim, o drama sempre vai acontecendo e, como eu disse, a narrativa ela é muito importante e ela é muito bem trabalhada no sentido que sempre ela vai dando picos pra você de pontos altos e baixos. Então, ah, tem toda aquela embrolho do Gustav com a Lune, e depois encontra a Maília, e tem a parte do esqui, que é um pouco mais engraçada, e depois Uhum. vai ficando mais pesado e mais leve, não sei, pesado e mais Sim. leve, brinca um pouco com o humor. Quando ele encontra a Ciel também, né? Sim, chega no final do ato 1, tem aquele impacto gigantesco ali com a morte do Gustav, né? Que é, tipo, Cara, sensacional. 10, assim, você nas primeiras 10 horas você cria aquele laço emocional com o Gustav, né? Muito E lindo. aí chega 10 horas depois você simplesmente mata o protagonista, né? E aí, tipo, e é o Charlie Cox, né? Assim, na versão em É, inglês, né, dublagem em inglês, é o sim, Charlie sim. Cox que faz o Demolidor, né? O Matt Murdock na série e tal. Cara, e aí você, assim, do nada, você tá, sabe? Chega num clímax ali, e aí vem o, o, o Renoir, né? Que até então a gente não sabe o nome dele, né? A gente só vai descobrir um pouco depois, né? E tudo mais. E aí vem o Renoir, né? Aquele velho que aparece no começo, né? Que faz o massacre de todo mundo e vai lá e mata o protagonista, cara. Simplesmente, assim, tipo, pau! Né? Do nada. Cara, e é um plot twist, assim, muito, muito fantástico. A forma como foi, né? Porque não foi do nada. Tem todo um Uhum. contexto pro Gustav ter morrido ali, né? E tudo mais. E aí depois vem o verso. E aí, assim, a gente começa a entender depois de onde é que surgiu esse cara e tudo mais. Cara, muda o protagonista. Nossa, mano. E não só muda o protagonista, como muda a forma de jogabilidade entre o Gustav e o Verso, né? E, eu fico com pena de ter tido só 10 horas de experiência com o Gustav, né? Porque eu gostei muito da habilidade dele do braço e tal. Mas o Verso também é muito legal, ele é muito estratégico também na batalha dele. É. Dá pra montar umas builds muito loucas com o Verso. E era muito maneiro, e logo depois disso tem uma cena muito boa, né? Que você vai fazer o enterro do Gustav, né? Que você vai naquele lugar que o Verso fala que é um lugar muito bonito pra fazer enterros. E, Isso, mano, isso. aquela cena do enterro ali é fenomenal, tipo, a Não, Maeda, aquilo a ali Lune, a é Ciel. Cara, absoluto cinema. quando você vê aquela cena ali, você fala, já era, mano, isso aqui vai ser GOT. Isso aqui, E, cara, nossa, depois de 10 horas esse jogo não te pegou, meu amigo. e outra parte importante da narrativa é essa questão do mistério, né? Tipo assim, a Sim. obra é misteriosa por si, tanto pela premissa inicial, desde o começo você fica assim, cara, mas o que é isso de artífice, de monolito, de não sei o quê? E quando você chega na ilha, a primeira coisa que você vê é um cara velho com um monte de... esqueci o nome dos monstros, Nevrons, né? Um monte de Né, Nevrons ao redor isso. dele. Então, Uhum. assim, cara, é tipo assim, ali é um mistério vai sendo posto na sua mente, e aí tu vai vendo aquela menina com cabelo branco e o verso que apareceu do nada. Enfim, a narrativa eu acho que ela é muito bem construída, assim. Os Uhum. plots é muito bem construído. Eu acho que a gente pode abordar o plot do final do ato 2 até mais pra frente. Não sei se você Sim, acha. sim, não, eu concordo. Vamos aos poucos, até porque antes de tudo isso, né, tem um mistério que eu acho que fica muito, que vai perseguindo você durante toda a sua aventura, que é a mansão, né? É, Que quando você encontra a Maelle depois, né, você ainda tá com o Gustav, né, o Gustave, enfim. Aí você encontra primeiro a Lune, e aí você passa. Isso é no começo do jogo ainda, né? E é. aí você passa por toda uma fase que parece que você tá embaixo d'água, mas não tá e tal. Que, aliás, eu achei fantástico. É Cenário incrível essa incrível. fase. Cenário incrível. Cenário incrível, detalhadíssimo, assim, lindo, 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 né? E aí você entra numa mansão que é onde você encontra a Maelle, né? E aí junto tá aquele. Eu esqueci o nome do personagem, que é É o aquele cara sem curador. rosto. O curador, Curador. esse. E aí tá o curador, né? Que tá
proteger. Assim, no primeiro momento, os dois começam inimigo, né? Porque tudo ali ainda. O pessoal ainda tá em alerta, né? E tudo mais. E aí depois a Maelle fala: não, ele tá cuidando de mim, tá me ajudando, e não sei o quê. E aí depois. Obviamente, depois você vai entender o porquê do curador, né? E tudo mais. Mas aí o curador, ele é aquele cara que faz. Ele tá nessa mansão, e essa mansão é um mistério, é um mistério total, né? Você vai desbravando, conforme você vai desbravando durante toda a sua jornada, você vai encontrando portas que dão acesso a outros quartos dentro da mansão, né? Porque no primeiro momento quando você entra na mansão, as portas são todas trancadas, você tem um espaço muito pouco para você explorar, né? E a mansão tá cheia de segredo, e tem alguns itens também que você pode pegar, né? Alguns pictos, né? Tem algumas armas, enfim, tem alguns itens ali de melhoria e tal, croma, enfim, né? Que é a moeda do jogo, né? Que é o que você usa pra comprar itens, armas, enfim, né? E aí, cara, conforme você vai explorando o mundo e que você vai encontrando novas portas, a mansão vai se abrindo, e aí você vai entendendo um pouco do que é aquela mansão. Obviamente você só vai entender de fato no epílogo, né? Depois do final do jogo. Né, que ele explica exatamente o que é e o que é também o curador, né? Quem é o curador. E, cara, mas eu achei muito maneiro, porque ele vai desenvolvendo aos poucos, né? Ele não vai entregando assim, né? E ele só vai instigando a sua curiosidade pra saber o que é aquilo, né? Eu acho muito maneiro. Ultimamente eu tô estudando muito narrativa de jogos, cara, porque eu me interesso bastante pelo assunto. Uhum. E eu tenho uma amiga minha que é escritora, e eu tava conversando com ela sobre isso. Isso é muito louco, né? Porque, tipo, contar a história talvez seja umas coisas que os seres humanos fazem há mais tempo, e é muito difícil fazer isso, né? É muito, né? Porque você tem que saber muito bem a dosagem de entregar a informação, né? Tu não pode entregar muito pouca pro cara não ficar desinteressado, nem demais pra você revelar todo seu plot por trás. E você tem que deixar sempre o mistério, construir o mistério. Tipo assim, quando você vai construir esse mistério também, você não pode deixar dar aquela informação tão abstrata que o cara vai ficar assim, mano, o cara tá falando, sabe? Tipo assim, Exatamente. É muito difícil achar esse meio termo, né? esse meio termo é muito difícil achar. E, tipo assim, cara. eu acho que o Claro Obscuro faz isso muito bem, cara. Ele faz muito bem. Isso na narrativa, no diálogo, na pressão de personagem, na cadência que ele vai apresentando as coisas, né? Eu acho isso interessante, né? Porque quando a gente fala essa espécie de cadência, eu acho muito importante para o jogo ter cadência, porque se ele não tiver cadência, ele não te prende o tempo todo, sabe? Você vai ficar enjoado. Eu falo isso, né? O jogo que falta cadência, geralmente é aquele jogo que chega uma hora que... Eu jogo muito no PC, né? Chega uma hora que você vai tá jogando o jogo e no segundo monitor você vai abrir um podcast, sabe? Tipo Sim, assim, porque... você vai abrir um vídeo no YouTube, sei lá. exatamente, você vai ver alguma coisa no segundo monitor, porque o jogo tá te prendendo daquele jeito que tem que prender. E quando o jogo te prende muito assim, você não abre, cara. Você vai só jogando o jogo porque tá muito bom, né? Não, e é legal também porque ele não só tem esses mistérios da própria ilha do Artífice, né? Não bastasse só esses mistérios, ele vai entregando aos poucos, conforme você vai explorando também o mapa e os caminhos, ele vai te entregando diários das outras expedições, né? E, cara, assim, eu não completei o diário todo, né? Eu fiz boa parte, mas eu não completei tudo. Mas, cara, é muito maneiro conforme você vai explorando, você vai entendendo como que pensava as expedições anteriores, até as mais velhas, as primeiras expedições, o que eles encontraram, todo o deslumbramento que eles tiveram e o deslumbramento terrível, né? Porque é uma ilha da morte, praticamente, né? Então cara, é muito maneiro, é muito maneiro. É legal os testes, né? Porque, tipo, tem uma que fala, vamos tentar fazer um planador pra ir lá na Artífice. Vamos pra um submarino, vamos de barco. Vamos, sei lá, vamos fazer um robô gigante pra entrar lá, sabe? Tipo, tem uns negócios interessantes. E você falando essa parte das anotações, cara, tem uma que me tocou bastante. Porque eu me emociono facilmente, né? Eu me emociono facilmente. Aqui, gente, calma lá. Mas teve uma parte, cara, que eu fiquei bem emocionado, que foi quando eu achei o diário da Expedição 70, que é dos escaladores. Ela fica na última fase, num lugar escondidinho, assim, dá uma volta, assim. Sim. Cara, e o diário é muito foda porque ele fala, a expedição meio que fala assim, cara, a gente sabia que a gente fez uma opção suicida, sabe? A gente veio pra abrir caminho pra quem vai vir depois, assim. Eu acho que, achei do caralho, assim, porque é muito diferente certas diários, né? Porque tem alguns diários que eles não aceitam
depois que eles começam a explorar, né? E tem alguns diários que você vê que as expedições não aceitam tão bem aquela expedição, né? Não aceita tão bem assim a sua missão, fala, poxa, que porcaria e não sei o quê. E tem outras que faz com orgulho, né? Do tipo, eu sei que eu vou Altruísmo, né? morrer, é altruísmo puro. Eu sei que eu vou morrer, mas eu tô fazendo isso pelos que virão, né? É sempre pelo próximo e tudo mais. Cara, é muito maneiro. É É muito muito legal. emocionante. É de arrepiar, cara. Tem uns diários que são de arrepiar de você ler, assim, cara. E o bom que não é só ler, né? Tem a interpretação mesmo, né? Tem um áudio mesmo da pessoa, cara, falando. Nossa, é muito maneiro. Muito doido porque isso era pra ser uma coisa complementar, mas isso constrói É. tão fascinantemente assim o Uhum. passado e talvez toda essa construção da ideia da expedição, né? Sim. E O dá negócio que era pra vontade ser de ir simples, atrás, né? né? O negócio que era pra ser simples, ele ganha muito, muito peso, né? Porque ele é Sim, muito bem sim, feito. sim, E isso eu acho que é um dos pontos muito importantes sim. da obra, assim. Em relação aos personagens, cara, vou puxar um pouco da jogabilidade aqui, desse Uhum. ponto aqui, porque eu tenho que citar isso pra falar sobre personagens. Os personagens são bem desenvolvidos, mas eu acho que em algum momento você se distancia deles pela essa jogabilidade do Clair Obscur. Por quê? Hum, Explico. O Clair Obscur, ele tem essa parada que não é tão comum em jogo por turno tradicional, que você tem 3 personagens e você não troca deles durante o combate, né? Você só uhum. pode trocar de personagem quando os 3 morrem, e aí você pode chamar a equipe reserva, que seria os outros 2, né? Dependendo se você tiver todos os personagens. Uhum. É, eu acho isso, assim, tem os seus lados positivos e negativos. Os Sim. positivos é porque eles quiseram dar mais desafio para aqueles personagens que estão vivos, até Uhum. porque tem muita mecânica de ressuscitar personagem e tal. Sim. Ah, você só pode trocar mesmo quando acontece isso, né? Ou quando você não tá em batalha, aí você entra no É. menu e tal, aí você seleciona. Eu acho que o problema no final fica que a maioria dos jogadores, assim como eu, você vai escolher 3 personagens que você identificou mais e vai levar eles pra frente, sabe? Eu acho que tem uns ali que tu vai abandonar no meio do caminho e fala assim, deixa pra lá. Até porque Uhum. você gasta recurso, né? O Lumina lá que você consegue, você tem que gastar eles pra colocar nos Isso, personagens. Então isso, você vai isso, colocar isso. nos personagens que você quer mais. Por exemplo, eu usei muito pouca Ciel. Eu lembro que a minha Ciel ficou muita pouca Lumina no final. Tipo assim, sei lá, Uhum. talvez o meu verso tenha ficado com mais Lumina, ele deve ter acabado com umas 120 e poucas Luminas. A Sim. MSL ficou, sei lá, com 50, 60 e poucos, sabe? Tipo assim, era que ela Eu, ganhava por nível, assim, sabe? É verdade. Eu tentava fazer os personagens, né? Eles estarem mais ou menos no mesmo nível e eu distribuía os Lumines, né, Lumis, né? Enfim, Lumines. Eu distribuía eles na mesma proporção para todo mundo, né? Talvez tenha afetado um pouco a questão da minha montagem de build e tudo mais, pode ser que tenha afetado, né? Mas foi a forma que eu pensei em jogar, porque eu me liguei tanto dos personagens que eu queria explorar ao máximo todos eles. Obviamente que chegou um momento, ainda mais pro final, né, e tudo mais, que eu tinha meus personagens favoritos. A Maeli, por exemplo, ela não saía do time de jeito nenhum, né? Ela combeira danada, cara, assim, porra, eu botei muito ponto de crítico nela, cara, então ela ficou uma máquina de crítico, cara, cara, que personagem fantástica. Só que eu tentava sempre tentar nivelar eles na mesma proporção, não deixar sempre um personagem mais nivelado pra cima e tal, né? Mas foi a minha forma de querer jogar, de querer explorar, porque realmente eu gostei muito de como cada personagem era muito diferente um do outro, por mais que, por exemplo, a Mael e o Verso usam espadas, né, como arma, né? Mas eles têm técnicas diferentes, eles têm estratégias diferentes de uso, né, e tudo mais. A própria Ciel também, eu usei muito a Ciel, eu gostei muito da jogabilidade da Ciel com aquela coisa das cartas, dos golpes lunares e solares e tal. Pô, eu adorei a Lune também. A Lune, ela tem os golpes mais Usei bastante também. elementais, né, e tal. Mas o Mônaco, né, que é outro personagem que a gente não mencionou ele, mas é o que chega mais pra frente, né, que ele completa teu time, né? O Mônaco também, cara, quando você pega as pernas, né, dos Nevrons, né, pra poder fazer sua build ali também, eu achei fantástico isso, eu achei muito maneiro, cara. E ele é um combeiro safado também, cara, porque ele, Ele é. cara, dependendo da montagem ali de pernas que você coloca, caraca, dá pra fazer uns combos sinistros com esse Mônaco, cara. Pô, cara, sensacional. E eu adorei a forma como... eu acho que poderia
ser melhor, né, essa questão. Mas talvez por ser um primeiro jogo, né, e eles talvez não... por não terem entendido... Não sei se é a palavra certa deles não terem entendido, né, porque o jogo demonstra que eles entendem muito da obra que eles... do estilo de jogo que eles se propuseram a fazer. Mas talvez eu acho que algumas coisas... Acho que eles queriam ver muito mais a questão de qualidade de vida do que necessariamente questão técnica de jogabilidade pra RPG de turno, por exemplo, como você perder um turno pra você trocar o personagem, né? Eu achei que tinha que ter muito isso, cara. Eu senti muita falta. Talvez no segundo jogo, se tiver, sei lá, não sei como é que vai ser daqui pra frente, pode ser que eles façam isso, mas assim, eu gostaria que tivesse, apesar de não ter me feito falta, mas era uma opção estratégica a mais pra mim, que poderia ter, sabe? Porque você só troca naquela situação, né? Ou teu time principal morre, ou você tá fora da batalha e você troca os membros da party, né? Então, aí beleza, pode fazer assim, mas, cara, eu senti essa falta de você ter essa questão estratégica de você trocar personagem, assim, no meio Cara, eu senti muita falta também. Eu pensei assim, cara, porque, como a gente falou, é uma escolha que eles fazem e elas trazem consequências, né? Sim. Eu acho que a consequência que eles trazem é, tipo, talvez o jogador ele perca, por não utilizar um personagem, a relação de proximidade com deles, né? Sim, Porque, tipo, eu não vou utilizar ele nunca e aí ele vai ficando distante de mim, mesmo com os diálogos e conversa e tal, eles se aproximam, você entende que eles são um grupo entre si, mas você vai distanciando, né? E eu acho que, assim, porque o Clair Obscur também não propõe uma equipe muito grande, né? 5 pessoas. Você e eu gosto de jogar jogo tipo por turno. A gente sabe que a equipe de 5 pessoas é pequena, né? Tem jogos aí que você joga com 6, 7, 8, 9 personagens. Você vai trocando num grupo de 2, 3, 4, sei lá. Pra quem Então, viveu assim, aí de Final Fantasy a vida inteira, sabe como é que é, né? exatamente, pô, é lotado. O Betaforra Pois é. Fantasy são 8, né? No final, assim. Metaforce são 8 no final das São 8, contas. cara. É assim, então, assim, você tem que escolher 3, pô. É. 3. Sendo Então, que um assim, deles é fixo, né? Então ainda tem isso. exatamente. Ainda tem Você escolhe essa. os outros 3, né? Que um é fixo, É. exatamente. Então, assim, é complicado. É, cara, e é muito doido porque, ainda falando de personagem assim, o Gustav, que é um personagem que eu gostei bastante, tipo Uhum. assim, ele parece aproveitado porque ele morreu cedo, né? Aham. Mas eu acho que é uma parte assim que eu botei na minha cabeça, Mesmo. assim, que eu acho que foi uma decepção barra que depois não virou, ficou uma decepção porque eu acho que faz sentido. Sim, sim, Eu sim. fiquei assim, né? Meu irmão também jogou, tipo assim, a gente tava jogando mais ou menos assim, junto, assim, né? Tipo assim, Aham. eu jogando no meu PC, ele no dele, mas tava mais ou menos no mesmo tempo do jogo, assim, no mesmo lugar Aham. da história. E aí, quando o Gustav morreu, eu vi um pouquinho antes do meu irmão, umas 2 horas de gameplay antes. E aí, quando morreu, eu falei, não, cara, ele vai voltar, tenho certeza, pô. Porque tinha um monte de skill dele bloqueada. Ah, Que não é. tinha, você lembra? Pô, Que tinha cara, é cancelado. verdade. Eu falei assim, cara, ele vai voltar, eu tenho certeza. E, tipo assim, eu falei, não, não, eu vou esperar que ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai. E, tipo, não Pois é. voltou, né? Então, assim, E não, eu fiquei um pouco decepcionado, mas pô, eu ele é um também. personagem legal, né? Porque eu tava gostando muito de jogar com ele, cara. Assim, ele era aquela coisa da. Tudo bem que eu acho que talvez ele não tivesse. Assim, não desbloqueei nem metade da árvore de habilidade dele. Mas, tipo, pô, eu acho que era um personagem que ele tinha tanta possibilidade, né? E eu não sei se numa DLC futura pode ser que ele volte, se é que vai ter DLC, não sei. Não tem nada confirmado ainda por parte da Sandfall, né? Mas, cara, eu tive essa mesma sensação de, no primeiro momento, eu ter ficado chateado de ter sido eliminado logo de cara um personagem que eu tava gostando muito, que era o Gustav, né? E o Gustav. E que eram meus dois personagens favoritos, era Gustav e a Maelle, né? Principalmente porque eles são a Maelle combeira pra caramba, né? Porradeira pra cacete. Tudo bem que ela já foi nerfada, né? Porque ela tava muito bizarro mesmo. Pra quem jogou o jogo no começo, assim, antes das atualizações e tal, ela tava muito apelona, muito apelona. Tá? Ela tinha que ter sido nerfada e fez bem a Sandfall ter dado esse nerf nela aí. E aí eu senti muito essa perda, porque realmente no foi uma mudança tão drástica de personalidade, né, e de jogabilidade entre os personagens ali. Então, como eu tava tão ligado no Gustavo, e era um dos meus personagens favoritos, ainda é, né? Quando mudou pro verso e foi uma mudança muito, muito
muito significativa, né? Assim, você mudou a personalidade total do teu protagonista, né? E, cara, eu tava no começo falando, não gosto do verso, não gosto do verso. Mas aí depois eu fui me acostumando, eu fui entendendo o propósito, mais conforme a gente vai avançando e a gente vai entendendo por que que o verso entrou naquele ponto da história, né, e tudo mais. Então, cara, eu achei... Aí eu falei, não, beleza, tá. Agora tá fazendo um pouquinho de sentido de terem matado ele. Então foi isso, né? O Gustav depois ele fez sentido, né, a partida dele naquele momento da história, né, e tudo mais. Então, cara, mas eu demorei um pouquinho pra gostar do verso, mas, pô, quando eu pegou também, assim, é um personagem muito interessante, né? Cara, um detalhe do Gustav que eu acho interessante é que ele sempre me teve muito. Eu tive sensação com ele sempre dele ser aquele primeiro personagem feito, sabe? Que eu sempre achei a mecânica característica dele muito mais simples, né? A mecânica de Aham. sobrecarga dele era bem mais simplória que o resto dos personagens. Assim, eu falei, cara, o Gustav tem muita cara de, tipo assim, a gente falou assim, qual vai ser o primeiro personagem que a gente vai fazer? Aí o Gustav, sabe? É verdade, é Tem verdade. muita cara, assim. É, e agora, tipo, vamos um pouco pra gameplay mecânica pra depois de voltar nessa parte do plot e discutir um Aham. pouco mais sobre esse final. Então a gente já falou bastante um pouco sobre isso já, né? Dos sistemas e tal. E essa parte que eu acho que do jogo entregar as coisas aos poucos, eles também têm que seguir isso em relação à mecânica, né? Sim. Então o jogo vai apresentando pra gente mecânica de tempos em tempos. Tanto que a gente vai, por exemplo, ter refletir o ataque esmaecido, ele é bem depois do jogo. Tem mais, sei lá, você deve estar com mais de 20 horas de jogo quando você aprende a. Coisa assim, 15, 16 horas, por aí, por aí. A mecânica de pular também demora bastante pra aparecer. Demora, demora, Então, demora. assim, ele vai te entregando novidades na mecânica ao longo do tempo para também Uhum. tornar o combate mais dinâmico, né? Sim, E sim. debatendo sobre essa ideia dessas mecânicas em si mesmo, né? Eu gosto delas, eu gosto dessa ideia de adição de habilidade mecânica do pro gênero do batalha por turno, né? Mas não, já comentei isso com você, acho no off outro dia já, que eu não acho justo essa classificação do jogo como Souls-like e tal, É, só não. porque ele tem uma decoreba de padrão de ataque dos inimigos, porque se tu Uhum. faz isso, tu tá reduzindo o Souls-like a decorar movimento, que assim, eu acho que é muito mais que Faz isso. parte, mas é muito Sim. mais do que isso. Ele é muito mais estratégico do que isso, de Ele é fato. muito mais estratégico, ele tem toda uma pegada de superar desafios, Uhum. etc, etc. Tem todo um conceito até filosófico por trás da mecânica do Souls-like em si, que Uhum. ele é Uhum. feito para ser mais complicado, mais difícil pela própria proposta do jogo em si. Sim. Então acho que você considerar isso no Clair Obscur é meio maluquice, porque o Clair Obscur também é uma parada que, dependendo do quão forte você fica, as coisas vão ficando bem mais simples, né? E Sim, eu acho que sim, isso também tem esse ponto, que o jogo de batalha por turno, em algum momento, ele começa a ficar repetitivo, né? sim. E eu acho que tem alguns jogos que conseguem superar isso com determinada maestria, igual a gente estava falando mais cedo do Metaphor Fantasy. Quando você Metaphor Fantasy na porra, vou ter que dar spoiler do Metaphor Fantasy também. Quando você libera lá, por exemplo, aquelas últimas vocações, né? Do Sim. Metaphor Fantasy, do príncipe lá, o do assassino Isso, isso. nobre, do espadachim nobre, que assim, é muito, muito final do jogo, é tipo assim, você tá na beirada de zerar lá e libera isso. Sim. E demora pra liberar esse, assim, Demora, pra você demora. pegar e tal. Demora, não é fácil. Não É é tipo assim, fácil. então é uma parada, tipo assim, que no finalzinho do jogo você tem uma coisa nova pra você desbloquear e Sim, liberar as coisas e fazer e tal. Então, assim, acho muito, muito legal o que o Metaphor Fantasy faz, mas não é todo jogo que consegue fazer isso. sim. E eu acho que por isso, depois que você monta a sua build, assim, no jogo, você acaba aqui repetindo ela todo o negócio, né? Por Sim, exemplo, a sim. minha Maília, ela usava uma arma, que era uma arma que ela botava fogo nela mesma pra ela dar mais dano. Eu não Sim. esqueci o nome da arma, mas a arma você pega lá no nível 11, assim, ela chega no nível 11 pra você, eu acho, ou no nível 9, não sei. Enfim, eu usei ela até o final. A arma que eu usei com o verso foi a dualidade, que você pega daquele boss, chama também dualidade, eu acho, o dualismo, Sim, 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 sim. que ela deixa você, se você dá o ataque básico, você joga mais um turno. Uhum, uhum, Enfim, então por exemplo, foi essas armas aí que eu usei até o late game, né? E uhum. acabou que quando você fica usando elas muito tempo, o jeito de você jogar todo turno, ele se torna repetitivo. Sim, Você muda verdade. muito pouca coisa. Você monta uma estratégia ali, né? É, O meu verso, por exemplo, eu usava muito. Até eu conseguir mudar de arma, eu usava uma arma que ele começava com
com nível B, e só que com metade da tua vida total. E aí tinha um golpe que você dava que conforme uma habilidade, né, do verso, que conforme você tem menos vida, mais dano você dá. E se você tiver se você tiver o nível B ou C, alguma coisa assim, ele acrescenta dano, né? Uhum. Então eu fazia muito esse combo porque eu fiz exatamente a montagem dos Pictos para ele conseguir recuperar muita vida conforme ele vai defendendo, conforme ele vai desviando e tal. Então ele já começava com metade da vida, mas ele ganhava muita vida depois, conforme faz as paradas e tal. Então é um combo que eu fiz, aí depois eu mudei a estratégia, fiz outra parada e tal. Mas, cara, dá pra. Tem esses poréns que talvez é uma. Eu não sei se a gente pode considerar defeito. Eu não considero defeito, né? Também não. Não é uma. Também não é um. Não vou dizer que é o maior acerto do mundo, mas. Eu acho que te prende, de certa forma, com um combo, né? Ou uma estratégia, sei lá, enfim, o que você queira chamar. De certa forma, porque você não experimenta. Você acaba não experimentando. Você se adaptou com aquele combo, você botou os golpes que combam com aquela arma e tudo mais, e é importante Concordo você contigo. ver, né? Você ver essas estratégias de arma com as habilidades, com os pictos, né? E tudo mais. Então é importante você fazer essa sinergia, porque faz com que o personagem fique mais poderoso. Mas aí, conforme você se acostuma com uma coisa, você não muda, você não vai experimentar outras coisas e tal. E o jogo, ele tem muita experimentação, né? Ele tem muita coisa. Pô, cara, tem muito picto. Você pega no jogo, você olha depois no final, eu tava no final das contas, cara, eu tava com uma, sei lá. Muito picto. E, tipo, o picto que eu pegava e nem usava, sabe? Então é sinistro, assim, sabe? Eu concordo contigo. Eu acho que essa parte dele se tornar repetitivo no late game tem muito essa parte de você abraçar uma estratégia. Porque quando você viu que você montou um combo, você chega assim e fala, cara, eu vou ficar com esse combo agora e é isso aí mesmo. E eu acho que tem um problema em relação a isso, porque assim, não é um problema, né? Porque é normal de jogo de turno ser assim. Uhum. De você custar alguma coisa para você resetar builds, né? Então, por exemplo, se você quiser mudar de build nesse jogo, além de você ter que usar o retoque para limpar as skills, limpar Isso. os seus atributos, você também vai ter que pegar uma arma e upar ela. Então, tipo assim, é penoso, é custoso, você vai ter que ter recursos para fazer isso. E eu acho que muitos jogadores às vezes não quer ficar farmando, qualquer coisa do tipo, então ele vai só pegar e falar assim, cara, eu vou sair com isso aqui e pronto. Sim. E no final isso vai se tornar um pouco repetitivo, né? É um problema inerente do RPG de turno, né? O gênero acontece isso. O gênero acontece mesmo. Até do próprio, por mais que o Metaphor Fantasy ele tente, e assim, driblar isso. Driblar, e assim, não adianta a gente tá fazendo um paralelo, não tá comparando, porque são propostas, apesar de serem RPGs de turno, são propostas diferentes, né? Eu acho que, por exemplo, o Metaphor, ele em muitos pontos, em questão de RPG de turno, ele é muito mais competente do que o Expedition 33, Sim. por melhor que seja o Expedition 33. A gente tá colocando aqui sarrafos altos, cara. Não é muita coisa. É muita coisa, assim. Mas eu acho que talvez seja por conta de direcionamento de arte e jogabilidade de cada proposta ali, né? Então, acho que eu acho que o Expedition 33 nesse ponto ele é muito competente, sim. Tem pontos que podem melhorar e talvez seja por falta de conhecimento mesmo, né? Ou tempo sei lá, nem tempo. Às vezes pode ter sido falta de grana mesmo pra desenvolver, enfim, né? Não sei. É o primeiro jogo do estúdio, né, cara? Então a gente não tem como exigir que também seja a perfeição, apesar de ele ser um jogo, cara, pra mim ele beira a perfeição pra caramba. Né? Por mais que tenha uns detalhezinhos aqui e ali que poderia ter sido melhor pensado, sei lá, né? Mas, cara, ainda assim é um jogo extremamente competente, cara. E eu duvido muito que esse jogo não vai estar nas principais premiações aí dos videogames aí agora a partir do segundo semestre, que é quando começa mesmo a parte das premiações, que é quando chegam mais jogos também, né? Ainda tem o próprio Death Stranding 2 pra sair, apesar de ser um outro tipo de jogo, ainda tem Metal Gear, cara, então... Elden Ring, tem bastante jogo pra sair. O Elden Ring tá pra sair agora também, né, e tal. Então, assim,
Eu acho que. Mas, cara, não tem como não pensar que Expedition 33 não vai estar nas principais categorias, assim, e vai ser considerado e. Vamos ver se vai ganhar, né? Mas, cara, eu acho que tem tudo pra ganhar sim, cara. Acho que é um jogaço. Ele é muito competente, ele é muito, muito bem feito, muito bem pensado, muito bem. Ele tem muito esmero na composição dele. Tanto. Pô, a trilha sonora, a gente não mencionou, mas, pô, a trilha sonora desse jogo, cara, é algo de outro mundo, cara. A música do. Claro Obscure. Cara, a música tá na minha cabeça, ela não sai da minha cabeça, sabe qual é? Então, assim, cara, é muito maneiro, é muito maneiro. É um jogo muito competente, cara. Cara, e o. Em relação ao balanceamento dele, assim, e pensar se ele ficou muito fácil ou difícil no final do jogo, cara, eu acho que ele tem uma curva, assim, de aprendizado não íngreme, né? Mas, tipo assim, Uhum. eu acho que no começo ele parece muito mais difícil do que ele deveria ser, e no Sim, final muito mais fácil do que deveria ser, sabe? sim, Eu acho que concordo. o começo fica muito difícil e o final fica muito fácil. Eu acho que principalmente pelo nível, né? Eu não sei que nível que tu. Que nível tu zerou? Cara, eu botei ele no médio. Assim, eu Não, normalmente não, mas. jogo. Não, o nível final, que você tava no final da campanha. Ah, no nível. Ah, tá. Numeração. Eu tava, acho que no nível 50 e alguma coisa. Quase 60, alguma coisa assim. Eu Eu acho que eu não zerei no sei. 66, cara. Cara, Não eu cheguei juro pra você. muito alto, não, porque eu não É, queria chegar overpower, porque eu já tava sentindo que eu já tava muito overpower pro jogo, sabe? Mesmo eu tô jogando no médio e tal. Então, assim. eu também joguei na dificuldade normal também, assim. Acho que É, é Expedicionário, né? Que é o nome da dificuldade. alguma coisa assim. Tinha alguma coisa Expedicionário e assim. tal. Eu joguei nela também, cara, e eu achei, tipo assim, o final ele foi ficando fácil o suficiente pra a batalha final ser até bem fraca, assim. Eu acabei, acho que no Sim. 66 ou 67. E sim, meu personagem estava muito mais forte que o ideal, acho, pra essa batalha. Sim. E eu fiquei pensando depois, tipo assim, como contornar esse problema, que eu acho que é um problema, tipo assim, comum dos jogos. De, tipo assim, se você explorar tudo do mundo aberto, principalmente mundo aberto, assim, né? Se explorar Sim. todo mundo aberto, a missão principal vai ficar fraca o suficiente pra você não conseguir seguir ela. Um jeito simples, por exemplo, que jogos tipo o Assassin's Creed faz bastante isso, o Shadows fez também, que é de você nivelar as missões de acordo com o seu personagem, né? Tipo Sim. assim, se Sim. você ficar upando, as missões também vão ficar mais difíceis, e eu Sim. acho isso bom pra você ir nivelando o nível de dificuldade. E outro jeito é um jeito, cara, que por incrível que pareça, quem faz isso é Guild Wars 2, né? Aquele MMORPG. Aham. Que ele Aham. reduz o seu nível se você for em regiões de nível mais baixo, né? Então, vamos supor assim, que a Hum, missão final é pra ser feita nível 50. Ele sim. reduz o seu nível pro nível 50 no sentido de atributos, né? Então, tipo assim, sua vida, Uhum. assim, o seu dano médio, ele vai fazer um cálculo médio de quanto deveria ser reduzido para aquilo continuar sendo desafiador. Tipo, E, tipo enfim, o que Pokémon Stadium faz quando. Os Pokémons, na verdade, não é só o Stadium, né? Quando você joga online em alguma partida, ele seta teu Pokémon, por mais que seu Pokémon esteja no nível 100, né? Ele seta teu Pokémon no nível 50. Então ele faz toda uma proporcionalidade de HP, de ataque e tudo mais. Ele não deixa os níveis, os status do nível 100 com o nível 50, né? Ele faz uma proporcionalidade, né? Então, o Guild Wars faz isso inclusive no PVP, né? Por isso que o pessoal é. elogia muito o PVP do Guild Wars, porque Sim, e é ele é um bom mesmo. PVP que ele é sempre competitivo, né? Então o cara Sim. pode ter uma build lá incrível com o Biz, né? O Bastion Slot em todos os itens Aham. lá, e o dano médio dele é igual ao seu. Sim, Sim. é quem tem Sim. mais dedo, né? Eu acho isso Exatamente. muito legal. Eu também acho, eu também acho. Acho que Pokémon faz isso muito bem também, né? Uhum. Aí eu tô postando essa sardinha porque joguei muito competitivo, então você vê como é que é e tal. Mas cara, eu acho que poderia ser. Eu acho que funcionaria melhor pro Clair Obscur se os personagens, os inimigos, eles forem Escarolasse. ficando. Escalonassem Escarolasse. junto com o teu nível, Também sabe? acho. Também Pra acho. poder ter um desafio, sabe? Porque, assim, os desafios são os chefes secretos, né? Que Sim. o Cloud, não, como era o nome do... Edward, acho que era um dos chefes secretos, eu não vou me lembrar o nome dele agora, que eu fiz, e ele é extremamente difícil, Então, extremamente é difícil difícil, mesmo. Tem uns entendeu? são Então, bem complicados mesmo. aí quando você chega no final da Artífice, beleza. Por mais que seja desafiador a parte de você prestar atenção no moveset dela e tal, mas acaba que os seus combos já estão muito poderosos, sabe? Você tá muito overpower. Né? Aí a gente pode tentar considerar que seja um defeito do jogo, sabe? Botando muitas aspas, tá?
Que, assim, novamente, tô querendo só passar pano no jogo, mas, cara, É porque no final esse é um defeito comum, né? Tipo assim, outro jogo que eu senti é, muito isso foi. ah, Ainda bem que o Sabadás não tá aqui hoje, né? O Cyberpunk, né, cara? é verdade, é verdade. Cara, o Cyberpunk, se tu faz toda a missão secundária, chega na missão principal, assim, você Sim. sai massacrando tudo, sabe? Porque você tá, tipo Você assim, pega a 10 arma. níveis na frente. Assim, você não fazer a missão principal no nível ideal no Cyberpunk, você perde muito a experiência do jogo. O próprio. O Final Fantasy VII Rebirth do ano passado também tem isso pra caramba, Sim, assim. sim, sim. Você faz tudo que aquelas missões do mundo lá, do mapa, e aí você vai avançando e vai fazendo tudo. Chega no final, você tá muito overpower. Muito, Sim. muito, assim. Extremamente overpower, sabe? E fica sem graça também. Eu acho que isso pode ser uma opção de escolha, mas não pode ser, tipo, sabe, sei lá, talvez Uhum. tivesse uma opção pra você, tipo assim, ativar de nivelamento, sabe, no menu Sim, assim. Eu sim. acho que talvez seja Eu acho que interessante. poderia. Até porque, cara, assim, eu acho que nenhum jogo pode te privar do tipo, pô, se eu acho que se eu não fizer aqui as coisas, eu vou ficar num nível que o jogo me exija pra eu chegar no final e ter um desafio, sabe? Eu Uhum. acho que o jogo não pode, nenhum jogo pode te privar de fazer as coisas, de querer fazer você ter essa curiosidade de querer explorar, de querer aumentar teu nível, farmar e tal, porque tem muita gente que gosta, joga RPG pra Gosto. isso. Uhum. Entendeu? Eu mesmo gosto de explorar mapa. Por Eu exemplo, adoro também. O Witcher 3, cara, foi essa minha catarse de exploração, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Mas, cara, mas o jogo não pode te privar. E o Witcher 3, por exemplo, faz muito bem esse nivelamento de dificuldade entre os inimigos e tudo mais e tal. E coisa que poderia ter acontecido aqui também, poderia ser uma opção do tipo, faz um nivelamento automático conforme você vai avançando e tal, tipo, ter uma opção dessa, assim, sabe? Então, né, Outra infelizmente, melhoria que eu acho interessante, cara, essa eu comentei, eu acho que o meu irmão com um amigo meu que também jogou, e a gente ficou conversando enquanto a gente jogava, que é uma que eu pensei assim, né? Porque conforme a gente vai jogando e aprendendo o moveset e a desviar e bloquear, a gente percebe que talvez a chave para isso é o som, né? Faz sim, quase um verdade. barulhinho na hora de você bloquear perfeitamente. Uhum, Então, tipo assim, você sempre já com o efeito sonoro ligado para você perceber isso. E sim. aí eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que uma opção de acessibilidade, assim, que é quase. Não é que é obrigatória, mas deveria ter com certeza, é Uhum. uma possibilidade visual disso, sabe? Sim, De concordo. vai aparecer visualmente ali, talvez, alguma coisa para o momento Uma certo de você clicar. sinalização e tal. Principalmente pra quem gosta de jogar nos níveis mais baixos, né? Quem não tem muito costume de ter essa questão do QTE, né? E tudo mais. Então, acho que Eu poderia. lembro bastante do Sea of Stars, você lembra? Tinha como ativar isso e tinha, aparecia estrelinha assim na cabeça do monstro na hora de você apertar Isso, o botão isso, isso. certinho. E eu acho uma sensibilidade assim injusta, cara, porque, tipo assim, como a Uhum, gente mesmo uhum. falou, isso depende muito do som. Então, se for uma pessoa que ela tem um problema auditivo, não necessariamente nem ser surda, ela só tem, usa um aparelho e tal, e tem É, uma maior uma dificuldade assim, ela pode ter dificuldade, sim. problemas, cara. Ela pode ter É, problemas pra pegar o pode, time. Porque eu acho sim, que o time visual desse jogo não é tão preciso, né? Porque tem ataque que é mais lento, ataque que é mais rápido. sim, Você tem sim, muito boss que ele bate em ritmo diferente. Um ataque vem rápido, outro vem lento. E rápido, sim, lento e médio. Então, assim, não é uma parada que você vai decorar visualmente, sabe? sim, O sim. som te ajuda muito nisso. Alguns até dá, assim, inimigos, os mobs, né, os inimigos comuns do mapa e tal, eles até têm um moveset que são mais simples, né, e Sim. você consegue pegar de primeira até, né, você sabe. Ah, isso também é experiência, conforme você vai jogando o jogo, você pega uma certa carga de, Uhum. beleza, eu acho que eu sei qual o momento e tudo mais. Você começa a pegar a noção, cara. Eu não sei se eu também, assim, eu Não, sou não, super pega. inteligente ou não, eu sou gênio, sei lá. Não que eu não sou nenhum gênio nem nada, mas, tipo, tem um momento que você começa a pegar, assim, tipo. Mas tem alguns chefes que realmente são muito erráticos, assim, né? Eles não tem uma coisa muito certa, né? Um momento ele tá, tipo, concentrando pra te dar uma paulada, e aí ele te dá a primeira e a segunda vem logo em seguida, sabe? Cara, é muito errático, né? Os movimentos, né? Mas eles são. Eles são erráticos de primeira, mas eles são sempre a mesma moveset. Ele não vai mudar daquele padrão. O padrão é o mesmo. Mas, às vezes, você não pega de primeira. Aí, pô, é um desafio você tentar pegar essas coisas e tal. E, pô,
Pô, cara, mas eu acho que como o primeiro jogo, eu acho que eles fizeram muito, muito bem essas coisas, mas talvez cabe melhoria para um segundo jogo, ou uma nova entrada, uma nova IP. Eu não sei se vai ter um segundo jogo. Eu não sei se nem a história permite um segundo jogo. Aí depende muito do final. Aí a gente vai comentar daqui a pouco. Mas eu não sei se o jogo, o andamento do jogo, ele permite que tenha um segundo, sei lá, um Expedition 32, sei lá. Não sei, mas, tipo, eu não sei, não sei. Mas, cara, eu acho que talvez nos próximos jogos deles, se eles forem fazer um sistema parecido, ou se eles forem se especializar nisso e tal, acho que eles têm alguns pontos de melhora, assim, que... Eu acho que são só pequenas melhoras, não é algo que, tipo, estraga a tua experiência, né? Uhum. Não sei se você teve a mesma sensação, do tipo, mesmo que essas coisas incomodem, de certa forma, elas não são algo que, putz, eu não gostei, acho que o jogo estragou pra mim por causa Não, disso. não, Não, de definitivamente forma não. alguma. Definitivamente não. São pontos melhores, até porque eu acho que a jogabilidade do jogo, obviamente, ela é muito importante, mas ela é complementar, né? Tipo assim, ela Sim. faz parte do contexto e ela não é o foco principal, né? Por exemplo, tem jogo que a história de fundo é literalmente um fundo, né? Tipo assim, tá ali só Sim. pra preencher um espaço vazio. E o jogo quer te mostrar jogabilidade, e eu acho que o Claro Obscur divide o peso muito bem. Uhum. É, e só retomando o que tu te falou tempo atrás sobre essa questão de itens e builds quebradas, né? Um negócio que eu acho muito interessante em relação na verdade, a personagens e builds, né? Que eu só queria citar, tipo, já que você tinha citado anteriormente, que eu acho muito legal como o jogo te permite, igual tu diz, mesmo personagens com diferentes builds e diferentes propósitos, né? Você Uhum. pode fazer uma Marília tanque, você pode fazer uma Marília de dano, o versus tanque, o versus de dano. Uhum. Você pode fazer uma Lune pra dano, pra cura, você pode fazer uma Ciel pra cura e pra dano. O Monarca Uhum. pode fazer tudo, pode tancar, pode curar, pode dar dano, ele Sim. é muito versátil. Ele é bem versátil. O Mônaco é muito bom personagem, É, cara. então, por exemplo, o meu, por exemplo, o versus Amael era dano e o Monarca suporte. Eu lembro que o meu irmão jogou com a Lune de suporte e Maele versus de dano. Outro amigo meu jogou de Ciel de dano, Maília de dano e Lune de suporte. Então, assim, dá pra tu fazer muitas variações. Tem Sim. gente que faz variação demais, tem gente que bota a Maília de tanque, que também é muito boa, porque a postura Sim. defensiva dela é Ah, absurda, né? pô, pra caramba. Pra caramba. Pra E eu acho caramba. que os personagens também, além deles serem muitos únicos, assim, que a gente já tinha discutido anteriormente, questão da narrativa, eles também se tornam únicos em questão de jogabilidade, né? Porque Sim. cada um deles vai recebendo essa mecânica única deles, características, né? A Lúria naquela Uhum. parada dos elementos, o próprio Gustav tinha o poder de quebra, né? A sobrecarga. A Maília tem postura, a Ciel tem as Uhum. cartas, o Verso tem esse nível de perfeição, e o Morocco Uhum. tem a roda, né? A roda das marcas lá que ele vai rodando. Isso. Então eu acho que, tipo assim, esse nível, essa parada de cada um ter a sua própria característica, eu acho que também dá muita personalidade pra cada um deles, no sentido deles se tornarem bem únicos, assim, né? Sim. Que, tipo assim, dificilmente. Um pode ter a mesma função que o outro dentro da party. Só que ele não Uhum. consegue fazer a mesma coisa especificamente, né? Exato. Foi como eu falei, né? Aquela coisa da espada, né? Por mais que a Mael e o Verso usem espadas, né? Eles não têm as mesmas habilidades, né? Cada um é bem diferente um do outro, né? O Monoko, por exemplo, ele é um suporte, quando você vai fazer de suporte, ele é muito suporte pra dar buff, pra dar. Sim, E uma sim, curinha muito menor. A Lune, por sim, exemplo, ela vai dar muito mais cura e ressuscitar os caras, mas ela não dá sim, tanto buff. Então, sim. assim, é muito alternado isso, né? Então, Uhum, mesmo quando um vai dar o dano, um dá um dano de uma forma, o outro dá de outra forma. Enfim, eu acho que o jogo dá muita variação dentro da própria spec que ele se propõe, né? sim. A minha Lune, por exemplo, eu montei ela especificamente para fazer cura e dano em área. Então ela tinha muita velocidade, né? Eu botei muita velocidade nela. A Maeli, por exemplo, eu fiz ela com uma combeira, né? Ela dá muito dano crítico, eu foquei muito em dano crítico nela. O meu verso barra Gustav, ele tanque total, tanque, uma máquina de guerra, né? Junto com o Mônaco também, o Mônaco, ele para mim, ele também era essa máquina de guerra para mim, né? Eu não foquei tanto, não só em máquina de guerra, mas também em buffs, né? Mas eu não foquei tanto nisso, eu dei muito mais dano nele e tal, então eu botei muita defesa nos dois e tal.
E a Ciel, ela é porradeira, assim, total pra mim. Ela era muito porradeira, ela tinha muito ataque, muito ataque, muito ataque e muita vida, né? Então era muito difícil derrotar a minha Ciel, porque ela tinha muita vida e muito ataque, né? E ela era muito porradeira, assim. Então eu fiz conforme a minha cabeça pensou, né? Do tipo, tá, talvez isso combine melhor com esse personagem e tal. Pode ser que numa segunda run, e eu com certeza vou jogar de novo, eu vou montar os personagens de uma outra forma, vou pensar eles em outra forma. Então, assim, é muito legal essa abertura também que o jogo te dá pra você montar os personagens, não só na questão de habilidades, né, e tudo mais, mas da própria constituição de cada personagem, né? Então acho que muito maneiro isso. E tem uma parte bem interessante agora, quando você está nessa parte mecânica, que a gente tem a parte de mundo aberto, né? Que é Uhum. um conceito em si só, e já fez um episódio sobre isso, debatendo sobre isso, e é Uhum, muito uhum. interessante. É, e o jogo tem, igual a gente comentou no começo, sobre missão secundária, né? E essas missões secundárias, elas são opcionais, Uhum. e se a gente pensar na discussão se ela vale a pena ou não, eu acho que elas valem muito a pena, todas elas. Vale, vale, É, vale. Até porque elas não são obrigatórias. A é, grande questão é que o jogo ele não te obriga a fazer, mas ele te instiga por curiosidade a ir atrás sim. dessas missões secundárias. E é muito Fora que, maneiro. fora, por exemplo, a missão secundária da Maília, eu acho que é extremamente importante pra história, né? Tipo Sim, eu assim, também a acho. missão secundária da Maília, você enfrenta o último Axon, né? Isso, Você não isso. enfrenta na missão principal. E tem aquela cena final lá dela com a outra Maília e tal, que eu acho uma cena fantástica e tal. A própria Alice, né? É, a Alicia, né? Então, assim, tem a missão da Lune, tem a missão do Uhum. Monoko, né? Que ele ressuscita o Noco, que é ali que você vê que, né, o É. Noco criou o Monoko, né? Isso, Essa isso. inversão deles é extremamente Eu achei interessante. fantástico isso. Foi É muito muito legal. interessante. É. E a Lune ali, né, que chega a missão principal dela, assim, é muito impactante porque quando tu faz a missão principal, essa missão secundária da Lune, antes de você ir pra missão final mesmo, que é o do Uhum. epílogo, né, a gente Aham. percebe um outro sentido quando você vê o final do verso, né? Uhum. Porque ele e a Lune ali se constrói uma relação amorosa entre eles que fica bem mais pesado esse final do que normalmente seria, Uhum. né? Eu acho isso Sim, muito, muito importante de ser visto, assim, sim. e de você entender que aquilo tá acontecendo. E pesa muito mais dependendo do final que você faz. Exatamente. É, passando pros pontos altos e baixos aqui, é, eu acho que, de ponto alto mesmo, o maior de todos, a trilha sonora, igual a gente discutiu Uhum. anteriormente, assim, é fantástico. Não, incrível, incrível. Essa música vai ficar na cabeça. E eu tenho certeza que algum prêmio vai levar. Sim. Algum prêmio vai levar. Porque a música, a trilha sonora é toda original, não tem nada emprestado de nada. Ela é uma trilha que pega muito da cultura francesa mesmo, da música francesa, de baile. Você parece um baile, né? Toda vez que você ouve a música, você sente que tá num baile dançante, né? Então, cara, é incrível, cara. A leveza da música com a letra. Você já procurou ler a letra, cara? Assim, Já, é muito massa. é muito maneiro, muito Cara, legal. o que eu acho muito legal também nesse sentido é porque o jogo ele faz uma complexidade que eu acho muito boa, que eu acho que que ele consegue comunicar elementos de uma forma muito interessante. Uhum, Então essa música que ele propõe, igual tu falou, eu acho muito legal porque ela fala sobre o estúdio também, né? Sobre o estúdio uhum, francês que uhum. leva a sua cultura pra frente. Eu acho extremamente importante, né? Eu Sim, acho com que quando o certeza. estúdio se ele consegue imprimir a sua própria característica local ali no que Uhum, ele está sendo produzido, eu acho que ele ganha muito ponto, né? uhum. Ah, porque tu vai além do comum, né? Sim, Ah, eu, sim. Doido pra ir pra França pra poder, né? e a É, mesma coisa ali com a toda a estética do jogo, né? Que ele pega esse cenário meio vitoriano, né? Que não tem sentido se chamar vitoriano francês, porque né, vitoriano é inglês, né? Enfim, é. que é a Rainha Vitória da Inglaterra, mas Aham. o ponto é que o É da estilo em época si é da vitoriana, né? época, né? Época vitoriana e tal. Arte Nouveau, né? Que é arte Isso, Arte nova Nouveau, é francesa e isso. tal. Então, assim, e essa época, ele retrata essa época, que é outra época da arte francesa, que a arte francesa está bastante em alta, né? Que ela ganha muita notoriedade ali, principalmente no final do século XIX, começo do XX. Ah,
E eu acho que juntar isso tudo e apresentar isso tudo numa obra eu acho muito interessante, porque ninguém tinha tentado fazer até agora, pelo menos. E eles bebem ali um pouco na fonte do steampunk. Na verdade, o steampunk também bebe na vitoriana, né? Só que ele transforma isso pra carvão, fumaça e Sim. construções gigantescas. E ali ele vai mais Aqui pra um nem lado de tanto, né? magia e tal. Aqui nem tanto, né? Eles empregam um pouco disso, né? Mas Sim, é você vê um muito. traço ali do steampunk, mas É, não é aquele negócio que, tipo assim, vai dentro do steampunk. Nossa, isso não, aqui não. É é. algo muito único francês aquilo ali, né? Se Exato, você pegar o exato, exato. barroco francês ali e tal, tem muito disso ali, cara. Arquitetura, né? Pô, a própria arte mesmo, as telas aquareladas, né? De certos cenários que são. Parece que estão esfumaçados, né? E aí, putz, cara, você pega Van Gogh ali, você vê muito desses artistas franceses clássicos, assim, né? Como é que eles conseguiram fazer essa composição toda artística dentro do jogo, cara? Muito maneiro mesmo. E a obra ela é lotada de momentos épicos, né? Que eu acho que eles são incríveis, que você vai vivenciando ao longo da obra, assim, e eles vão te prendendo e conquistando você ao longo do que é apresentado. E eu escrevi a crítica sobre o Clair Obscur Expedition 33, e um ponto que eu coloco na minha crítica eu gosto bastante é porque, tanto que o título da minha crítica é tipo assim, Clair Obscur Expedition 33, a fórmula ainda funciona. Porque eu acho que o Expedition 33, tipo assim, ele não é um jogo que ele inova. Assim, ele traz um negócio novo assim, mas você vai falar assim, nossa, esse jogo é um exemplo de inovação, vou dar Clair Obscur. Não, ele não é um exemplo de inovação. Ele pega o que já foi feito, apresenta de uma forma diferente, é isso. Ele tem uma trilha sonora excelente, ele tem uma Sim. narrativa excelente, ele usa uma Ele tem divisão de. conceitos muito Ele tem maneiros. conceito, ele divide a obra dele em atos, que é um dos mais antigos da dramaturgia, fazer história, escrever história, apresentar histórias. Então, assim, ele usa a fórmula da campanha, ele usa a fórmula da aventura base, ele usa a fórmula do jogo de combate, de Sim. turno básico, ele inova em alguns pontos aqui e ali, mas a própria construção de build dele é você evoluir arma, você equipar Picto, evoluir Lumina, não é nada também, assim, vira complexo naquele sentido, mas não é nada tipo assim de, nossa, que novidade gigantesca é isso Uhum, aqui. uhum. Mas eu acho que o ponto é isso. A fórmula do AAA ainda funciona. Assim, que ele é Sim, um Double A, né? Mas, tipo assim, a fórmula ainda funciona. sim, Dá pra sim, você sim, fazer jogo ainda utilizando mesmos artifícios que sempre tá sendo utilizado em todos os sim. jogos. Só tem que Uhum, fazer bem. Faz o trabalho bem. Faz uma trilha sonora boa, faz uma premissa boa, uhum. faz um mundo bom, narra bem esse mundo pra mim, me conta essa história de uma forma convincente, me Sim. traga mecânicas de. Não precisa nem ser novas mecânicas, só me tragam ela de uma forma diferente, me Sim. apresenta ela de uma forma que eu não vi até hoje, ou mesmo que de uma forma que eu vi, só que com um jeito que eu Aham. não Com tenha visto até frescor, hoje. né? Novo, Um é. frescor, me mostra uma É. novidade. Por exemplo, é igual a gente discutiu sobre. A gente fez o episódio do Jump lá, da Jump, né? Do seu podcast, o Aham. finado Jump, sobre o Sea of Stars. E, cara, Sea of Sim, Stars, ele inova muito pouco, mas sim. e é muito Ele bom. não, re- Então, ele não faz questão de reventar a roda. Ele só pega exato, uma homenagem e faz muito bem feito uma homenagem, exato. E né? E não. transforma um jogo divertido, gostoso de jogar. E é leve, né? Ele não tem mecânicas super complexas. Nossa, você tem que fazer uma tabela de Excel de complexidade de golpes. Não, cara, só um joguinho divertido, cara, de você jogar. E o Clair Obscure Expedition, né, o 33, ele vai pelo mesmo caminho. Ele, obviamente, ele tem a complexidade dele de você colocar builds, de você ter opções na sua build, né, e tudo mais, de te dar muita opção, mas ele não é complexo na hora de. Porque ele é muito fácil de você pegar a sinergia das coisas. Porque ele é muito bem descrito, né? Todos os pictos, todas as habilidades, eles são muito bem descritas. Olha, esta habilidade faz isso. Se você tiver isso, ela te dá mais dano, te dá mais cura, te dá mais eu não sei o que e tal. E aí você vai entendendo como é que as coisas vão se interligando. O picto com a habilidade, com o Lumina e tal. Então, assim, não é Você pega complexo. muito rapidamente. Ele não é, ele é complexo porque tem muita opção, mas ele não é complexo porque ele não é difícil de entender, entendeu? Então é muito maneiro, é muito legal a forma como o jogo trabalha com essas diferentes características, né, para poder fazer algo que é super acessível, com espaço de melhora, mas nada que estrague a tua experiência. A única coisa que talvez eu não goste do jogo, né, e eu acho que isso é uma crítica, né, geral mesmo,
né? Eu vi muitos canais assim, grandes falando sobre isso, é que no mapa aberto faltou uma indicação, não que às vezes precise, não que precise, mas às vezes, por exemplo, você se perde andando no mapa. Acho que Senti isso faltou também. Um é, minimapazinho, né? faltou não, nem um minimapazinho, porque talvez sujasse a proposta de ser uma coisa mais clean, né, de ter uma coisa mais Canva, né, a Uhum. sua tela, né, não que seja um minimapa, mas um indicativo de aonde você tem que ir, porque às vezes, como os Tipo mapas. aquela bússola que fica em cima, Isso, assim, uma talvez? espécie de bússola, assim, né? É. Nada muito, assim, escandaloso, nem nada, Uhum. mas algo que te indique pra onde. Pô, uma coisa visual até dentro do mapa, sei lá, uma placa com uma seta, não sei, qualquer coisa assim, sabe? Uma coisa que indicasse o teu caminho, porque às vezes você se perde, porque por melhor que seja visualmente falando o jogo, alguns cenários eles são repetidos, né? Então, assim, Uhum. é grandioso, o negócio é grandioso. Isso é comum para todos os jogos, gente. Não é porque é um jogo que tá começando agora e tal, de um estúdio novo, nem nada disso. É comum, é comum. Até jogos já clássicos aí, você olha, às vezes o mapa parece, assim, o caminho é muito parecido, mas eles têm uma indicação de onde que você tem que ir, né, e tal. Eu acho que, por exemplo, no mapa aberto faltou pontos de interesse, que você possa marcar pontos de interesse para você ir depois e Pô, tal. faltou mesmo. Alguns pontos de teletransporte também, porque às vezes você tem que andar muito durante o mapa para poder ir de alguns pontos diferentes e tal. Se você quiser fazer backtracking, por exemplo, e tal. Então, eu acho que assim, são coisinhas que talvez eu não tenha gostado tanto, mas que de longe nada disso estraga, a falta disso, nada disso estraga a minha experiência como um todo no jogo, tá? São só pontos que é muito mais chatice minha do que necessariamente uma falha do jogo, tá? É isso aí. Então agora vamos pro debate do grande plot do final aí, que já estamos caminhando aí pro final do Eita! podcast. Então, cara, né, o grande plot ali quando a gente vai enfrentar a Artífice, né, que a gente enfrenta ela e a gente entende toda a ideia do jogo, né? Uhum. Pô, assim, eu acredito que alguém que tenha visto até agora tenha jogado e visto, né? O nosso Sim, plot pra gente precisar explicar o que aconteceu, porque é é. extremamente complexo, né? Mas ele cria uma complexidade muito grande ali de relações familiares, de Uhum. emoções, de pertencimento, Uhum. de existência ali para os personagens, né? Sentimento de existência, principalmente pro Verso ali, que é talvez o personagem mais controverso ali daquele Uhum. todo Uhum. aquele arcabouço, né? A Maëlle ali, ela é muito citada, utilizada e tal, mas o ponto central ali é o Verso, eu acho, quando você vai pensar em Sim. sofrimento, né? Uhum. Que é o personagem que faleceu, que é o personagem que, tipo, cria uma esperança em cima de um fragmento da alma dele que não tem nenhum tipo de personalidade própria e tal. Uhum. E, enfim, mas é muito doido quando a gente pensa que tudo que tá naquele quadro ali, né, que aquilo tudo ali é um quadro, né, e foi pintada, Sim. e os artífices são essas pessoas do mundo real que têm esse poder de pintarem mundos, né? Uhum. Ah, Porque tem os escritores e os pintores, né? é, Que vivem em grande batalha ali, né? Depois no epílogo é explicado isso, né? Essa sim. existência desses dois povos, né? Vamos dizer assim. E é bem legal porque, né, a gente tem o curador, que no final ele é o Renoir real, né, do mundo real, Aham, aham. a Artífice Aline, né, que é a mãe da Maélia, e a Maélia é Uhum. uma personagem daquele mundo, mas que na verdade ela é a Alicia do mundo real, né, Isso. e tem aquela família ali que é criada ali naquele mundo pela própria Aline, né, que é a mãe Uhum. deles, para eles viverem naquele mundo pro verso, tem alguém para viver e tal, não sei o quê. Enfim, é, no final, uma família, como eu acho que é dito um ponto, né? Esse mundo é criado, ele sofre por causa do luto de uma família, né? Sim. E a destruição dele é pela briga de duas pessoas, né? Do Aham. Renoir e da Aline, que estão brigando entre si. Ele tentando tirar ela do luto e a mãe dele tentando viver o luto do Verso, que morreu no mundo real Uhum. por um Uhum. incêndio, né? Que é culpa da Alicia, né? Que a gente não sabe nem como aconteceu o incêndio direito, mas enfim, a gente sabe o que aconteceu. E eu acho que isso é Sim. muito legal, né? Mesmo essa parte não contada dos escritores e dos pintores, eu acho interessante,
E só pra não dizer que, tipo assim, eu achei essa história extremamente inovadora, assim, que eu acho fantástica, tá? Não, ela é incrível, muito bem Eu acho o escrita. plot incrível, assim. Eu acho que Aham. dificilmente eu acho que eu vou encontrar uma pessoa na planeta Terra que vai falar assim, eu sabia. Eu Não, deduzi. não Não, vai, não não existe, vai, não não existe, vai. não existe. Até porque você toma uma surpresa, você toma um susto quando você derrota Artífice, né? Antes do Uhum. epílogo, né? Você derrota Artífice, você primeiro derrota o Renoir, né? Aí depois você derrota Artífice. Aliás, que batalha fantástica contra o Renoir, muito legal. Muito massa, muito Muito massa. boa, muito boa. Muito melhor do que a da Artífice, tá? Diga-se de passagem, assim, pra Uhum. mim, pessoalmente. Eu também achei. Eu tive mais dificuldade no Renoir do que a Artífice. É, pois é. E aí, beleza. Aí quando termina, você derrota Artífice e tal, que você volta com o Mônaco, o Monoco, né? Você volta com aquele o Esquier, né? Com a galera toda ali, toda a sua patota você volta pra Lumière e tudo mais. Daqui a pouco todo mundo sofre gomagem. Todo mundo morre. E a Aquela última parte é visão incrível. é o verso. E aí você fica. Peraí. Aí você não entende nada. Aí, pô, passa um tempo, epílogo. Aí começa dentro da mansão, daquela mansão, né, e tudo mais. Aí começa explicando que é a Clara, é Claire, né, enfim, É, a irmã, né? que a irmã, aí fala sobre essa questão do quadro, que tudo aquilo é uma criação do próprio verso, né, e tudo mais e O tal. quadro do verso, né? Aham. Isso. E, cara, aí você vai explicando, você vai entendendo e vai fazendo essas ligações. E aí você, puta, teu cérebro já tá no teto no final das contas, assim, cara. Stop blowing my mind. Lembra aquela jogada de CS? Cara, mas é muito bom mesmo. Eu acho o Aham, plot incrível. sim. É, e é só uma legal, né? Que essa ideia aí dos escritores, né? Eles não explicaram muito como os escritores funcionam, Uhum. mas quando citaram eles, eu me lembrei muito de um jogo que eu joguei. Inclusive, eu recomendo um jogo indie, que ele chama Bookwalkers. Hum, Que ele é um jogo onde que tu é um cara. Sim, eu vou explicar o jogo rapidamente, né? Assim, só pra gente não uhum. perder o rumo aqui. Mas Aham, aham. basicamente você tem a habilidade de entrar em livros, né? E tem escritores que têm a habilidade de entrar em Eu acho livros. que eu sei qual é que jogo é Aí esse. você entra em Ele é livros muito bonito, esse jogo. e resolve algumas coisas. E, tipo assim, Aham, existe lá a polícia da literatura que o maior crime aham. que um escritor pode fazer é entrar no livro e tirar um item do livro e trazer para o mundo real. Então, Sim, tipo assim, os sim, caras sim, que sim. fazem isso são condenados à prisão e tal, etc. Aham. Enfim, é uma história muito maneira e tal, não sei o quê. Eu recomendo, assim, é um jogo indie muito legalzinho, assim, rapidinho, sei Sim. lá, umas 10 horas, assim, 12 horas você Acho que ele acaba o tem no jogo. Game Pass, inclusive, ou ele Acho que ele tava, não sei. saiu do Game Pass já, mas eu joguei ele no Game Pass, assim, quando tava saindo eu falei, ih, esse jogo tá na minha lista e tá saindo, eu vou jogar. Aí eu joguei e é muito legal, É eu bom, é bem recomendo. bom o jogo. Bem bom, E eu, bem eu bom. me lembrei muito deles quando citou essa parte dos escritores, né? Enfim, agora porque eu falei isso? Ah, é pra falar porque eu achei a ideia do quadro excelente, assim, fantástica. E, cara, Sim. eu acho que é um plot, tipo assim, que ele, né, o plot twist, né, a palavra plot twist significa um turbilhão no roteiro, né, na história. Uhum, uhum. É, e ele faz isso mesmo, né? Tipo assim, do jeito que tá a sua história até agora, ele pega, torce assim e Uhum. fala: Então, era mentira. Mentira. É, Todos, lembra aqueles personagens que você se cativou, que você, né, e tal. Então, é mentira. é, e tu quer mais adicionar sobre isso, Marcela, sobre essa parte? Cara, eu acho legal porque no final, né, de tudo, aí no final do epílogo você ainda tem uma última batalha, né? Sim. E você tem que escolher o final de tudo. E ambas, assim, eu escolhi o final da Maelle, né, de derrotar o Verso, né? E, e no final das contas, nenhuma das duas escolhas é uma escolha feliz. Fácil. É, Nem fácil, nem feliz, né? sim. Os finais não são felizes, né? Porque no final da Maelle, quando você derrota o Verso, todo mundo volta, aquele quadro do Verso, ele volta a existir, né? O Verso, ele pede, depois que ele é derrotado, para que ele não seja revivido, né? E recriado, repintado, né? Essa é a palavra. E a Maelle simplesmente não consegue, a Alicia, né? Ela não simplesmente não consegue e acaba trazendo o Verso de volta. Cara, aquela cena melancólica do Verso tocando piano lá naquele teatro e tal, no final. Não sei se foi esse o final que você escolheu, né? E aí, no final das contas, a Maelle se torna a artífice. Então o ciclo não foi quebrado, O que eu entendeu? acho interessante
Eu escolhi o final do verso, né? Uhum. E o outro Que final eu você vi derrota a na. Maelle, né? Que eu derroto a Mael, é. Isso. E Aí eu fui aí. procurar depois esse final aí pra ver E qual é que esse final você sai pro mundo real. Eu fiz o contrário, né? Eu Isso. fiz esse e procurei o seu. Aí tu vai pro mundo real lá e tem um enterro do verso Isso. e tu decide lidar com toda essa questão do luto do mundo real e etc. Só que aí a consequência disso é todo Que mundo todo mundo desaparece. some. É. E eu acho que, tipo assim, esse final ele levanta muitas discussões, muitos debates, muitos pontos a serem refletidos. E eu lembro muito que quando chegou a hora de eu escolher o que fazer, cara, eu fiquei assim, uns 5 minutos pensando, sabe? Eu Eu também tava no demorei controle um assim, eu tempinho. ficava mexendo pra baixo, assim. Eu ficava assim. E eu acho que é aquela hora que fica passando um filme na sua cabeça, sabe? Aham. Porque eu fiquei pensando assim, cara, se eu escolho o final da Maília e deixar todo mundo vivo, a Maília não tá realmente vivendo o luto dela Uhum. do jeito que eu acho que ela deveria viver, né? Ela encarar a realidade, encarar de frente, entender Aham. que aquilo dali que ela tá vivendo é uma ficção e que ela tem pessoas que ainda se importam com ela no mundo real. Enfim, e aí entra, e logo depois você pensa, é a família dela que tá lá fora, mas você pensa Uhum. que aquilo dali também é uma família. E aí você entra numa discussão sobre realidade, sobre o que é real, tipo, quem tá ali no quadro é real também ou não. Enfim, entra uma série de questionamentos quando você vai pensar no lado de escolher escolher o verso, né? De acabar com Uhum. aquilo e tal. E quando você escolhe a Maélia de continuar aquilo dali, continuar aquela vivência, é como. Eu É acho uma que quando escolha você mais escolhe. egoísta, talvez. E o Renoir mesmo fala, né? Tipo assim. É. O verso fala, quer dizer. O Renoir sabe que você não vai sair daqui, né? E se ela continuar lá, tipo, o poder da física dela parece que vai acabando e uma hora ela vai falecer. E igual tu falou, é muito melancólico aquele mundo torna, e ela vira artífice, ela começa a cuidar desse mundo e volta a vida ao marido da Ciel, volta o Gustav, volta a Sophie, volta todo mundo. E eu não sei se você teve a sensação, eu tive a sensação também, que, tipo assim, o verso, quando ele tá tocando o piano naquele final ali, a Maília, o olho dela, quando fica aquele negócio da tinta aqui, né? Sim, sim. Daquela maquiagem, Começa a parece, desbotar, né? parece Começa. quase como se ela tá controlando o verso, sabe? Sim. Ela parece, tipo assim, quase como se agora ela vai tocar rédeas daquele mundo. Uhum. E no final, cara, aquilo parece quase como um refúgio emocional para ela, né? O Sim, mundo que ela sim. cria, onde que ela pode fazer o que ela quiser, Uhum. Onde ela tá apegada àquelas pessoas. aonde que ela pode, se ela achar alguma coisa ruim, ela Uhum. desfaz, se ela achar uma coisa boa, ela faz acontecer, né? Sim, Então, tipo assim, ter o controle agrada muito o coração dela, né? sim. Então, tipo assim, a Maília já tem muito essa parte tipo assim, da Maília continuar no quadro ela não assumir responsabilidade, ela ter Uhum. um refúgio emocional naquele ambiente, eh, ela não encarar a realidade e não conviver com a família dela real, com o luto Uhum. real Uhum. e dar prosseguimento à vida como as coisas devem ser. É uma forma de lidar o luto dela, talvez, de uma forma que não seja encarar de frente o problema. E escolho o lado do verso, tem essa parte de você discutir se aquilo que tá ali, se eu viveu foi real ou não, sabe? Sim, sim. É, então você pensa na Lune, você pensa no relacionamento amoroso que os dois tiveram, por isso que eu citei lá a Sim. missão secundária, né? A missão Aham. secundária da Lune me veio na cabeça na hora, veio a Ciel, veio o marido dela, veio o Gustav, eu falei, cara, o Gustav pode voltar à vida se eles continuarem isso Sim. aqui. E, cara, eu acho que quando você escolhe amar ele ali, tipo, e o verso tá desaparecendo ali, quando eles acabam aquela batalha, aquela foi uma das cenas mais emocionantes pra mim, que é o verso, tipo assim, eu não quero viver isso de novo, pelo amor de Deus, não me pinta de Sim. novo, eu não quero ver isso de novo. Ele Isso. Essa implorando cena pra aí não é continuar vivo, linda. sabe? Essa cena é fantástica. É outro momento que eu chorei do jogo, Eu assim, também, dos cara. vários Ele, momentos. Nesse momento que ele, por favor, não me deixa viver de novo, não me pinte de novo. E eu tal. não quero Cara, viver desse jeito, né? não quero viver desse jeito. E porque, assim, eu escolhi o final da Maele porque eu não conseguia, por todo o envolvimento que eu tive com aqueles personagens, eu não consegui dar adeus, sabe? Então, de certa forma, todo o sentimento da Maele bateu muito mais forte em mim do que o senso de lidar com a perda que o verso queria que acontecesse de fato, né? Por isso que ele chegou no final, ele desafiou o próprio Renoir, falando. Você lembra, né? Que quando antes de você chegar na ilha da Artífice, antes de você chegar na Artífice, que tem a última.
A última cena lá, o Renoir, a Alicia e o Verso, que eles estão lá no esconderijo deles, ele fala que se você prosseguir com isso, você vai matar todo mundo e tudo mais, você vai destruir todo mundo. Eu não consegui. Então, isso bateu muito forte em mim. Eu não consegui me despedir deles, né? Cara, e aí depois que eu fui ver... E aí, por isso que eu falo que os finais, são escolhas difíceis e nenhuma delas é uma escolha feliz. Ele não te dá um final feliz, né? Outra sensação que eu tive com o Verso também, cara, que era tipo assim, quando ele fala que ele não queria ser pintado de novo, que não queria ver aquilo de novo, é porque era muito doido como aquele verso, ele era uma muleta pra família inteira, né? Tipo assim, a família inteira olhava como aquele verso, como se ele fosse substituto do outro verso. E não Sim. como se ele tivesse uma existência própria, né? Porque esse verso não é aquele verso. Ele não tem a mesma vivência, ele não tem a mesma experiência de vida, Sim. ele não tem a mesma personalidade. Ele é uma pessoa diferente, nova. Ele só compartilha o nome e talvez um fragmento da alma. Mas assim, ele tem todo um espectro diferente. Ele é nunca visto como uma pessoa em si única, que tem a sua própria personalidade. Então, assim, eu acho que acabar com aquele mundo no final, tipo assim, eu achei pelo contrário, né? Eu achei que escolher o verso era egoísmo do verso, porque, tipo assim, por ele não aguentar mais, ele queria, mesmo que todo mundo se livrar morresse, da dor, né? exato, ele queria se livrar da dor dele, mas ao mesmo tempo também ajudar a Maília a encarar a realidade, sabe? E eu acho que, tipo assim, no final, eu acho que as duas escolhas são egoístas, forma, né? São. De certa forma, sim. De certa forma, e são dolorosas demais, né? E eu acho que combina muito com a estética de toda a história, né? De toda a estética de melancólica que esse jogo tem. A própria música título do Final Obscuro é uma música muito melancólica, né? E tudo mais. Então, assim, toda essa sensação de melancolia de uma Paris, assim, né? A representação de Paris, a Lumière, totalmente destruída, né? Quebrada, fragmentada, né? E tal, por conta da fratura. Pô, é um negócio fantástico, cara. Cara, que final fantástico, brother. Eu tô abismado até agora, assim. E isso porque eu terminei o jogo ontem. Eu terminei o jogo ontem, tipo, um dia antes daqui da gravação, né? Então, cara, tá muito fresco aqui na minha cabeça ainda, cara. Foi um negócio fantástico, cara. Que viagem, velho. Que viagem. Então, cara, eu acho uma coisa que eu acho muito interessante também é que a Sandfall Interactive, ela cria todo esse arcabouço de narrativa e ela aprofunda tanto o personagem da Maília quanto o personagem do Verso e cria esse antagonismo entre o mundo fictício e o mundo real, sobre o que é real, o que é falso, sobre o que é melhor pra mim, o que é melhor pros outros, tipo, agradar individualmente ou coletivamente, a forma de vivenciar o luto, essa ideia de refúgio emocional. Tipo assim, o ponto é que todo esse ambiente criado, ela te permite experimentar, né? Eu acho que esse que é incrível. Tipo assim, ela te botar na pele de tomar decisão, ela é fantástica no sentido, tipo assim, de você ter que tomar a rédea daquela situação e você ser o agente, né? E eu acho que esse é um ponto muito interessante, importante dos jogos que diferenciam de outras mídias, e que quando os jogos fazem isso, eles reiteram por que os jogos são únicos, né? Porque, tipo assim, no filme tu não escolhe o que vai acontecer no final. Nos jogos, quando você tem essa possibilidade, e quando fica difícil você escolher, porque você vai considerando todos os pontos ali, ele te traz uma sensação única ali que talvez nenhum outro tipo de mídia tenha acesso. Então, tipo assim, é Verdade. igual o pessoal fala, vai ter um filme do Claire Obscur. Cara, o filme do Claire Obscur, eu acho que é tipo quando teve a série do Arcane. Eu acho legal porque vai expandir Uhum. esse, esse, esse gênero, esse jogo, essa parada que a gente gosta. Outras pessoas vão conhecer, talvez venham a jogar, mas a experiência é completamente diferente, sabe? A experiência desse jogo vai ser sempre única pra quem jogar, e eu acho isso incrível. Pois é, pois é. Exatamente por conta dessa liberdade que o jogo te dá de explorar o próprio jogo, mecânica e historicamente, da forma como você quiser, né? Óbvio, assim, não é um jogo que tem 50 mil escolhas diferentes, né, e tudo mais. Ele tem duas decisões ali no final, uma decisão, né, na verdade, final, que você tem que tomar, né, que é importante, vai de acordo com tudo que é contado pra você e tudo mais, mas essa liberdade de você montar teu personagem e tudo mais, e isso faz com que você se apegue àqueles personagens e tudo mais, e vai influenciar no final das contas sobre essa decisão que você vai tomar ou não, né, do que você vai fazer e tal. Então, tudo isso talvez seja muito difícil
não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil de você transportar isso para uma outra mídia, né? Que não fique engessado para ser algo padronizado para um final feliz. Clair Obscur, o Expedition 33, ele não é para ter um final feliz. Ele é para ser esse jogo melancólico que te faz pensar, principalmente sobre como lidar com a morte, porque é isso o tempo todo. São pessoas que vão se desfazendo há muitos anos, né? O começo, antes de você saber tudo o que tá acontecendo e tudo mais, o que ele te apresenta de primeira é, a cada ano, pessoas com certa idade vão morrer, né? E aí, conforme vai passando os anos, as pessoas vão morrendo mais jovem, mais jovem, mais jovem, mais jovem, sabe? Até o ponto que a gente acabou de falar, né? Que a grande consequência é, biologicamente, vai ser impossível você reproduzir os seres humanos. Você não vai ter como fazer essa reprodução, né? E nessa premissa, todo mundo lida com a morte o tempo todo. E o Exatamente. grande plot final é sobre uma família lidando com luto também. Então, tipo Exatamente. assim, É isso. Com a uma obra é escolha sobre que luto, né? porque a morte em si, ela é triste pra nossa cultura, né? A nossa cultura ocidental é uma. Principalmente pra gente latino, né? A morte é uma coisa muito, muito pesada, né? E não é uma coisa fácil de lidar, né? Quando você tá lidando com morte, principalmente de parentes, de amigos, de amores, né? Sabe? Então é muito difícil mesmo. Então, não é pra ser algo feliz. Ah, meu Deus, nossa, todo mundo aqui pulando feliz e contente agora no final do jogo. Não, não é, entendeu? E se o filme, eventualmente o filme que tiver uma solução padronizada dessa forma, você não vai transmitir metade do que a possibilidade que o jogo é, entendeu? Exatamente. Cara, e agora, encaminhando pro final, agora a gente podendo falar umas coisas mais aleatórias, e talvez eu queira que você traga isso também, alguma coisa aleatória, assim, que a gente não falou até agora. Cara, eu vou trazer duas, né? A primeira é um bagulho absurdo, assim, que eu acho interessante. Que, tipo assim, Claro Obscur, a gente sabe que ele tá muito famoso, tem muita gente jogando. Muita gente que nunca jogou RPG por turno, ou que, sei lá, o primeiro RPG por turno dela foi Baldur's Gate 3 e esse é o segundo. Então, assim, né? Então ela tá no segundo RPG por turno da vida dela. E, tipo assim, e talvez pessoas não acostumadas com jogos também, né? Assim, eu vejo que tem alguns jogos que são mais comuns por isso, né? Tipo assim, The Last of Us é outro, né? The Last of Us é um jogo, tipo assim, que eu acho que ele também é famoso por ser um jogo simples no sentido de. E também muita gente que não é tão fã de jogos assim, que jogam jogos direto, gostam da Last of Us e jogam da Last of Us, né? Então ele é mais. Ele é fácil do público não gamer assim se aproximar. Eu acho que. E Clair Obscur, eu acho que tem uma galera que assim, que não é comum a esse meio que chegou aqui, né? Talvez uma galera que não jogue tanto. E, cara, eu lembro que eu tava vendo assim, eu tava no TikTok, assim, passando, e eu lembro que caiu a música do Clair Obscur, a Lumière. E eu fui ver os comentários, cara. E tinha um americano. Eu acho que, cara, devia ser americano, porque, tipo assim, foi um negócio muito burro, cara. Eu juro pra você. Ele falou assim. Nem todo americano, mas sempre é um americano. Exatamente. Ele virou e falou, tipo assim: Caraca, o que eu fico mais impressionado é que os caras inventaram uma língua pra, pra cantar essa música. Aí o cara falou assim embaixo: Cara, mas tá em francês. Eles não inventaram francês, não. Aí o cara falou assim: Mas tem algumas coisas em latim. Aí o cara, mas latim também existe. Tipo assim. Caraca, vai ter que ser uma anta Cara, mesmo, né, cara? Putz, eu falei grila. assim, cara, eu desisto, cara, eu desisto. A Ah, comunidade beleza. gamer tem uma parte que, nossa senhora, Não cara, dá, é não dá. difícil. Não dá. Não é todo gamer, mas sempre um gamer, né, cara? Puta que Nossa, é pariu. complicado. Tem uma galera que é foda. Ó, vou te E, contar, cara, e pelo outra amor de Deus. parte, cara, é porque, tipo assim, essa questão de imersão, né? Eu joguei o jogo em francês e eu achei muito legal jogar em francês, Sim. né? Porque toda aquela estética Aham. de nomes de lugares e tal, Sim, e sim. a própria música e tal. Então eu decidi Combina muito jogar mais, a né? dublagem em francês. Eu achei, ficou muito legal. Minha experiência foi muito boa em relação a isso. Não que a dublagem em inglês seja ruim, tá? Ela é Sim, boa, mas sim. eu acho que no francês você tem uma. Na dublagem em francês, você tem uma predominância de imersão da história muito maior do que em inglês, cara. Eu sempre tento jogar na língua do estúdio ou na língua da onde aquele lugar tá me falando. Por exemplo, Sim. eu jogo.
o Prince of Persia em persa, pô. Eu acho Pô, muito maneiro jogar Não, Prince of muito melhor, pô. Esse É The Lost muito, Crown, é muito é muito. maneiro. O The Last Crawl eu joguei em persa, achei Eu muito foda. também, eu também. Eu falei, caraca, tem a opção de jogar em persa, vou jogar em persa. Aí, O enfim, Witcher 3 eu comecei jogando ele em polonês, depois eu passei pra inglês, mas é outra vibe, cara. é Jogar o maneiro, Witcher cara. 3 em É muito. polonês. É Eu acho muito que é muito maneiro. legal também, porque eu defendo, tipo assim, no final, o estúdio que vê como que tá o produto final dele. E ele sabe como ele queria que ficasse. Se o estúdio é francês, se eu tô com a dublagem em francês, eles, assim, como é a língua materna deles, eles sabem exatamente o que eles querem que seja expressado em cada fala, em cada contexto e tal, não sei o quê. Então acho que, tipo assim, por exemplo, um jogo brasileiro, se jogar em português, ele é muito diferente se jogar em inglês. Porque o brasileiro ele vai ter um cuidado com as palavras, com aquilo que exatamente ele quer expressar, porque é a língua materna dele. Mas tirando outra coisa que eu gosto de falar bastante, eu tava falando em relação a isso, é porque tem jogos que eu jogo e tem algumas frases que me marcam, né? É, por exemplo, uma que eu repetia constantemente nos últimos tempos era em relação ao Metáfora Fantasy que eu joguei no passado, que tem um personagem, o Rendal, né? Que é aquele. A raça dele, eu não lembro o nome da raça dele, mas ele é tipo um esquilo voador branco, né? De olho vermelho. E o Rendal, quando ele, ele virava a vocação do assassino no jogo, eu não sei se eu joguei o jogo japonês, né? Aí tem um inglês japonês, né? Aí ele ficava assim, Shashin. Você lembra disso? Eu Ele ficava falando lembro, eu assim, lembro. Shashin. Aí ele Nossa, atacava, assim. Caraca, Shashin. muito bom, Cara, muito bom. eu ficava igual um maluco, né? Eu ficava dentro de casa andando assim de vez em quando, nada, Shashin. Porque eu achava muito engraçado ele falando isso. E eu fiquei durante muito tempo. E agora com Claro Obscuro aconteceu uma coisa, né? Que foi o Esquie, cara. Que o Esquie é um personagem fenomenal. Aham. Que eu ficava assim, Esquie, Unami! Que ele ficava voando assim, tá ligado? Ele Pô, tem é ele muito é muito bom, cara. próprio, né, Ele é muito falando, tá. engraçado. Pô, ele é. Oh, mon ami, Vou dar um pouco de esque Uê, com um pouco de Ui na minha vida, que é só o Wu. Os caras é, colocando entre aspas. cara, Eu acho muito bom, mano. Os caras colocavam assim, frases impactantes do jogo. Aí tava lá, tipo assim, Aham. Tem uma pasta de frases, por né. aqueles que ainda virão. É, se um cair, nós persistiremos. Aí tinha uma lá, tipo Isso. assim, um pouco de Wii na minha vida que é só o Wu. Pô, Cara, é muito bom. Esse que é um eu, dos eu, pô, eu que amo esse jogo. personagem maneiro, cara, sério. Que é a quebra necessária daquela melancolia, né, porque nossa, que personagem incrível, E no cara, final do sério. verso, né, que a Maília fica viva, né? Aham. ah, ela, no velório ali, ela tá abraçada com o bonequinho desse Esquia, né? Que é o É, bonequinho de pelos. É o outro bonequinho que eu vou ter que ter, né? Tem que comprar dois. cara, Tem que comprar o bonequinho do Balatro e do sim. Esquia. Agora tem preciso do Esquia também. E eu queria muito a versão de colecionador desse jogo que tem um monolito, né, com 33 ali pintado e tal. Nossa, eu vi, muito maneiro, muito Lindo, maneiro. lindo, lindo. E uma parte também do relação final que eu achei interessante que eu não tinha citado é que é muito legal porque a decisão que você faz com um deles influencia o outro, né? Porque Sim, como o outro ganha, tipo assim, o verso é um final melhor, entre aspas, pra Maília, e o final da sim, Maília é o final bom pro verso, sabe? Então, tipo assim, sim. é, eu acho interessante. É muito legal, E, muito e legal mesmo. você, Marcelo, as coisas aleatórias assim, ou uma coisa específica que você queira citar? Cara, aleatório, meu Deus, eu acho que é muito aleatório a quantidade, olha que interessante, é muito aleatório a quantidade de TikTok que passou na minha timeline, porque eu fui procurar sobre Clair Obscur e tal, aí eu fui Uhum. procurar saber sobre combo e não sei o quê, e aí é muita gente indo na França, né, e gravar vídeos, TikToks assim, né, com uma baguete na Torre Eiffel, sabe? Com a música Clair Obscur no final, assim, do tipo, Muito bom. uma semana depois de jogar Clair Obscur, aí passa em Paris, assim, com aquela roupa francesa, sabe? Sei, Que aquela tem no jogo do dos estereótipo. mímicos Aham. e tal, Aham. cara. E com o penteado que tem um penteado do verso, né? Que ele tá de óculos escuro, assim, né? E o cabelo com uma boina e tal. E, pô, é muito Lembro, maneiro. E lembro. aí, tipo, a galera fazendo cosplay, né? Do verso baguete, né? Cara, muito maneiro. Muito maneiro. Muito Cara, bom. é muito legal quando o jogo atinge esse nível, porque agradou. Você vê que agradou, né? Então a galera comprou a ideia do jogo e tal. Então acho que é muito bacana. Acho É muito maneiro. sensacional, cara. E eu acho. E uma pena que eu fico assim desse jogo.
que é... Teve muita gente que eu vi, tipo assim, cara, eu amei a ideia da história, todo mundo tá falando e tal, mas eu só não jogo porque é um jogo de batalha por turno, sabe? Aham. É, então eu acho que, tipo assim, essa discussão a gente fez mais cedo, mas eu acho, tipo assim, eu acho que uma recomendação, porque eu acho que é uma recomendação boa pra geral, sabe? O cara que é fã muito de RPG por turno, ele deveria jogar esse jogo pra experimentar algo diferente do que ele tá acostumado. E o cara que não é acostumado com RPG por turno, talvez ele possa experimentar esse jogo porque ele com certeza é menos complexo que vários outros. Sim, E com esse cara vai certeza. conseguir se adaptar a isso. Por exemplo, você não precisa nem ter um combo muito forte. Se você conseguir realmente aparar todos os golpes, você só vai ganhar tudo, né? Tipo assim, Uhum. se você for bom mecanicamente, você não precisa mesmo Aham. ter uma build forte. Você vai só desviar Não, de não tudo precisa. e mata todo mundo. Então, tipo assim, no final ele é um jogo bem equilibrado pra todo mundo, assim, que quer experimentar, dependendo se você gosta mais de uma coisa ou mais de outra. Sim, com certeza, com certeza. Acho que é o tipo de jogo que, por mais que, por tudo que a gente falou, né, tem os seus pequenos defeitos, né, coisas, espaços de melhoria e tudo mais, ele ainda é um jogo super acessível para pessoas entrarem, né, no RPG e tudo mais. Ele é um jogo estilosíssimo, né, porque os golpes são muito estilosos, né? Tudo é muito, muito flamboyant, né? Dentro do jogo e tal. Então, e combina com essa estética francesa, né? De arte e tudo mais. Então, é um negócio muito não vou dizer que ele é pomposo, mas ele tem muito. Ele é muito, muito bonito de se ver. Então, cara. É fantástico, fantástico, cara. É fantástico. Que É isso aí. jogo maravilhoso, cara. Gote nesse jogo aí. Se não for, tá roubado. Desculpa, Kojima! Desculpa. Eu sei que quem vai acabar ganhando vai ser Death Stranding 2, porque GTA 6 só no ano que vem. Mas, né? Não deram pro primeiro, vão dar no segundo agora, né? Muito tempo que o Kojima Mas, não ganha um prêmio, né? Tem que ganhar. O homem tá tem lá que todo ganhar, ano, né? pô. O homem tá lá todo ano, pô. E o cara botou o Jeff Keighley no jogo, né? Pô, tem que, Não, tem que é. ganhar. Tem... Então. O sonho de ser amigo do Kojima é entrar no jogo dele, né? Cara, eu É o tenho sonho. um sonho muito, muito fácil de ser amigo do Kojima, cara. A gente tem que ser amigo, eu e você, a gente tem que chegar lá, Kojima, poxa. A gente, brasileiro, a gente traz pastel pra você, pô. Que samba, caipirinha. Eu sei que você gosta. Ele tem muita cara de gostar, cara. Tem. Mas alguma coisa mais que você queira adicionar, Marcelo, antes do nosso finalizarmos o episódio? Galera, pelo amor de Deus, o jogo está no Game Pass. Joguem! Joguem, pelo amor de Deus. Perfeito. Só isso. É isso aí. Galera, o Game Pass tá lá. O jogo tá no Game Pass se você quer acessar. Lembrando que é um jogo caro, mas obviamente não é dos mais caros de todos. Então fica você o convite se você não zerou. E se você já zerou, eu quero saber aí quais suas opiniões sobre o jogo. Deixa aí nos comentários. Fala sobre as críticas também, se você tiver alguma. A nossa rede social é Black Company Underline do nosso Instagram. O nosso portal blackcompany.com.br. Lá você pode acessar nossas notícias, tem várias críticas, temos colunas enfim, você pode encontrar os outros podcasts da casa também, você pode encontrar no YouTube da Black, que é provavelmente onde você está assistindo isso aqui. Nós temos o Overdrive com resumos semanais, temos o Overview com temas gerais da cultura pop e geek, né? Que você temas diversos. Que o Marcelo, inclusive, é o host lá, né? O nosso querido host. Temos o Web aqui Entre Balões e Quadros e temos o Contos de Elora, que é o nosso RPG. O Entre Balões e Quadros é de mangás e de mangás, tá aqui, um clube de leitura de Mangás e mangás. quadrinhos, né? Mangás e É isso quadrinhos aí. agora. Fiquem à vontade para conhecer a Black em todas as redes sociais, em todos os lugares. Sigam nós, sigam todo mundo. E muito obrigado por você e até a próxima. Um beijo. Au revoir. Valeu.